Olá, pessoal, queridos amigos e amigas. Hoje estou fazendo a primeira entrevista aqui no podcast Muito Bendito, eu e Matheus Lima. Agora imagine quem eu trouxe, que orgulho trazer para o primeiro dia um vencedor. Vencedor porque tudo que ele fez, ele botou a mão de ouro, né, para poder fazer bem, e os pés de ouro. Estou falando do grande jogador Raimundo Nonato, conhecido por alguns de Bonfim, Raimundão, mas conhecido no mundo inteiro por Bobô. Todo mundo se lembra de Bobô, porque além de se lembrar de Bobô, na música de Caetano Veloso, o toque sutil de Bobô, eternizou, né? Eternizou, e além de eternizar, os toques dele da Fonte Nova, aí só saía da Fonte Nova quando você jogava, quando terminava, quando o juiz apitava. Porque a gente sabia que a qualquer momento você ia botar sua cabecinha lá dentro, dava aquele toquezinho e fazia o gol e tal. E jogou no Catuense, jogou no Bahia, jogou no São Paulo, jogou no Flamengo, jogou no Fluminense, Corinthians, Internacional, e por onde passou foi campeão no São Paulo, Paulista em 89. Sim. Foi campeão brasileiro em 88 pelo Bahia, sim, que hoje a torcida canta na Fonte Nova todos os jogos. Foi campeão também baiano de 86, 87, 88 do Bahia. Isso. Tricampeão baiano. Pois é. Fluminense da Taça Guanabara 91. Isso. Internacional, Campeonato Gaúcho 94. Copa do Nordeste de 2002, 2006 no Bahia. E Seleção Brasileira também. É muito participou título, da Seleção Brasileira. Tem que dar e hoje é um dos deputados mais comentados na Assembleia Legislativa pela seriedade, pelo trabalho, pelo que executa, pelo caráter. Casado com Dona Andréa, pai de 4 filhos, né? Bom pai de família, bom amigo, simpatia, ídolo do Bahia. Os torcedores do Bahia são apaixonados por Bobô. Campeão, jogador ou deputado? Oi, Evaldo, primeiro eu quero agradecer o convite para poder bater esse papo com vocês, a você e a Matheus. Primeiro pela deferência e o respeito que você sempre teve comigo. E ser o pioneiro nesse processo novo aqui é mais que uma honra, né? E uma responsabilidade retada. Mas quero agradecer a vocês, dizer que é um prazer, desejar muito sucesso para você e Matheus. Eu tenho certeza que terá, pela sua competência, pela sua capacidade, pela sua honestidade. Você é um cara amigo, é um cara parceiro, não esquece das suas raízes, preserva as suas raízes. E eu tenho muito orgulho de estar aqui ao seu lado nesse momento novo, dessa caminhada, para falar um pouco da nossa vida, um pouco do futebol, dessas paixões que nós compartilhamos, né, que é o nosso Bahia, mas também estou à disposição das pessoas com relação a qualquer questão que elas queiram interagir conosco. É um prazer e muito obrigado pelo convite. Campeão, você como jogador não tinha limites para dar alegria ao torcedor do Bahia. Em todos os clubes que você passou, você deixou sua marca, deixou seu nome, foi ídolo em todos os lugares que passou. Na Seleção Brasileira todo mundo queria ver você jogar. Jogou até 2003. Joguei até 96. 96 e parei de jogar em 97 já. Em 2003 você foi treinador do Bahia, foi, né? 2002 fui treinador do Bahia até 2003. 2003, isso. Foi campeão do Nordeste e entrei no Campeonato Brasileiro em 2003 já. Agora me diga uma coisa, campeão. Qual é mais difícil? Tá naquela 4 linhas ali ou deputado estadual? Rapaz, olha... É interessante essa pergunta. Ontem eu respondi isso nas redes sociais. A galera fica me questionando algumas coisas, eu fico respondendo. Me perguntaram isso: vem cá, é mais fácil jogar bola, estar no campo ou fazer o trabalho de hoje, ser deputado? Eu sou deputado. Na realidade, é um processo bem diferente do que eu estava habituado. Eu sempre fui um cara que me dediquei parte da minha vida, ou seja, 18 anos, ao futebol profissional. Os outros, sei lá, até os 14 anos, futebol amador, 3 ou 4 anos jogando futebol amador, e 17 para 18 anos um futebol profissional. Então, parte da minha vida foi com futebol. E o futebol profissional, que exige demais da gente, e você sabe disso, você acompanhou de perto todo esse processo, você tem amigos de infância que foram grandes jogadores, e sabe que é um processo muito complicado, de privações.
e de limitações. Eu tive isso. Mas eu fazia por muito amor, eu amava, eu tinha um talento para isso, nasci com isso, eu só lapidei ao longo desses processos. Ser deputado já é um processo um pouco diferente, porque exige mais da gente, né? Eu falei de privações como atleta, para deputado você tem não tantas privações assim, mas você tem muitas viagens, que jogador também tem, o atleta também tem, mas não tem concentração. O atleta tem a concentração, mas exige muito da gente. Então, eu acho hoje, honestamente, o fazer o trabalho político com decência, com honradez, com seriedade, é muito mais difícil, porque se espera muito de você, e você sabe exatamente do que eu estou dizendo. Você foi um grande vereador em Salvador, e isso as pessoas sempre esperam muita coisa da gente, né? E às vezes não depende de nós. Quando você é jogador e você está no campo, uma decisão, uma bola, um lance, você resolve aquele troço ali. Até porque a expectativa é toda em cima de você, né? E parte da equipe, ela trabalha para que você tenha uma condição de fazer chegar à decisão, resolver o jogo, etc. Na política é um pouquinho diferente, você tem que fazer o seu trabalho com a seriedade que sempre teve, esperando fazer a decisão final não é sua, mas você pode trabalhar para que isso possa acontecer de forma propositiva, mas eu tenho muito prazer ter sido, eu tenho assim uma gratidão enorme de ter sido jogador. Eu sempre agradeço a bola que mudou minha vida para melhor, mas eu agradeço também hoje, por exemplo, aos eleitores da Bahia que confiaram em mim, é a segunda legislatura minha. Quase que dobrou, né? Dobrei. Dobrou de 27 para 57, tive 30 mil votos a mais. Isso significa confiança da população baiana. E eu tenho muito orgulho de honrar cada voto com a mesma seriedade, com a mesma vontade. E eu acho, mas inegavelmente eu acho que o papel que eu desenvolvo hoje é mais difícil do que estar em campo jogando, tentando decidir. Que é um prazer enorme fazer isso, mas eu amo o que faço também hoje, eu tenho muita paixão pelo que eu faço, mas é muito mais difícil, não tenho dúvida. Mas eu conversei com muitas pessoas amigas que você vinha para aqui hoje, mas eu estava falando com o Matheus até mais cedo. O Matheus, impressionante, não teve ninguém que dissesse assim, pô, Bobô. Aceitação todo mundo queria ouvir Bobô, quer dizer, a gente tá gravando amanhã, todo mundo vai saber, porque a gente vai editar amanhã. Então, amanhã já todo mundo vai tá vendo. Então, as pessoas queriam participar, muita gente vai ligar para o telefone de Matheus, que a gente deu o número dele também. Mas todo mundo querendo te ouvir. Porque o que a gente encontra hoje, campeão, é que sempre alguém, político, jogador de futebol, sempre tem alguém que faz uma boa carreira, busca sempre as coisas melhores, mas tem gente que desliza um pouco. Sim. Mas você foi diferente. Você, onde passou, deixou respeito, amizade, coerência, né? Pelo seu caráter, sim, pela sua educação, pelo que você é e que representa. Hoje você, qualquer lugar que você chega, você é bem recebido, todo mundo quer te encostar em você, todo mundo quer tirar um autógrafo com você, todo mundo quer ver você, porque fora a torcida do Bahia, né, que te adora. E uma coisa mais impressionante, eu queria até que você falasse sobre isso, é que poucos políticos foram jogadores de bola. Aqui na Bahia, né? É lamentável. Lamentável, aqui na Bahia só foi você, porque... E artistas também, até o próprio Popó, o lutador, não conseguiu. Tem um Theo Senna, né? Theo Senna que jogou, mas até uma passagem mais curta, né? Mas perdeu a eleição e voltou agora, né? E... artistas se candidatam e mas você não. Você saiu de 27 mil, foi para 57 mil, mais de que dobrou. E eu tenho certeza absoluta que nessa eleição você vai mais ainda, porque a credibilidade que você tem, o trabalho que você executa, os projetos que você faz para o esporte principalmente, né, é muito importante. Então, eu quero te parabenizar, obrigado, dizer que aqui esse podcast está à sua disposição. A hora que você quiser vir, pode vir aqui falar o que você quiser, mas eu queria que a gente pudesse... Fale um pouquinho do seu mandato, que os projetos Perfeito. Interessantes que você tem. Na área de esporte, eu sei que você tem muitos projetos aí também. Perfeito. É um desafio. Você sabe que tudo na vida, quando você toma uma decisão, faz uma escolha,
ela vem como um desafio enorme, né? Porque eu estava acostumado somente à questão do esporte, chutar, fazer gol, correr pra galera, né? Depois de tomar um chupinho, né? Era bom demais, né? Tempo bom. E depois fui treinador, dirigente esportivo, então era uma vida totalmente diferente. E eu amava muito o que fazia. Eu tomei uma decisão com relação a essa parte da política partidária, e não é fácil você fazer uma escolha, né? Você tem que ter um lado político partidário, às vezes divide pessoas até amigas, familiares, etc. Mas é o que eu sou, então não tenho como mudar, né? Bom, enfim, de qualquer maneira, a gente acabou pautando por um projeto político partidário. Tive a felicidade de ser eleito na primeira legislatura, sempre com a bandeira do esporte, focado muito na bandeira do esporte. Depois, é claro que a gente foi aprendendo um pouco mais da política, percebendo que o esporte não é só... E trabalhou muito na Sudesb, você trabalhou muito e cresceu muito na Bahia, o esporte, por causa de você. Foi o que me deu mais uma densidade com relação a isso. Eu acompanhei seu trabalho, exatamente. Foi muito bom. Foi ali, né? Primeiro contato? Foi. Então, fiz a gestão, passei com uma questão mais política, isso já foi em 2012, 13, 14 me candidatei a deputado estadual. Tive a satisfação de ser eleito, o prazer de ser eleito, mas sempre com desafios, porque você entra com a bandeira e você vai se envolvendo e verificando que outras bandeiras são tão importantes ou até mais importantes do que o próprio esporte. E no meu conceito não é, mas é claro que na vida das pessoas sim impacta até muito mais. E entrei muito na questão da agricultura familiar, me envolvi muito nessa parte da agricultura familiar. É algo que me deu uma condição de enxergar melhor a Bahia, conhecer mais a Bahia. Eu conheci, Evaldo, a Bahia seguramente com o mandato de deputado. Por incrível que pareça, porque jogador de futebol era sede e ficava, no centro de cidade, hotéis, não tinha. Ia jogar no interior, era hotel, estádio, voltava para o ônibus, voltava para a capital e não ia para o interior da Bahia. O interior era sede, mas não ia para o interior de uma grande cidade da Bahia. Então eu tive a oportunidade de conhecer mais os baianos, as suas dificuldades, as suas necessidades com o mandato de deputado. E ali me deu uma condição, me permitiu de começar a discutir projetos de lei que pudesse ajudar a vida das pessoas. É claro que nem todos os projetos a gente consegue emplacar pela inconstitucionalidade, enfim. Mas alguns deles que eu considero importantes, eu quero até citar aqui, sobretudo na área do esporte, né, Cláudio? Para a gente limitar, mas são vários, desde a questão do esporte. Fique à vontade, o programa é seu. Nós construímos alguns projetos de lei, eu não estou achando aqui, mas deixa eu abrir aqui para te passar. Talvez os que mais têm uma repercussão mais positiva. O primeiro projeto de lei, eu lembro até hoje, nós entramos numa valorização aí dos frentistas, trabalhadores de postos de combustível, por uma questão de preservação da saúde. Essa lei, o dia dos frentistas, né, dos trabalhadores de postos de combustível. Isso foi bacana porque deu aos caras uma condição do dia que celebra. Que não tinha, né? Não tinha, e eles começaram a ganhar no dia dobrou um pouco do salário deles, enfim. Beneficiou muito essa comunidade, que instituiu o 21 de janeiro como o Dia Estadual dos Profissionais de Postos de Combustível. Isso foi uma articulação também com o sindicato dos trabalhadores. Instituído dia 22 de setembro, o Dia do Paradesporto. Esse projeto para um reconhecimento do paradesporto. Os atletas que têm uma deficiência, que hoje são medalhistas, etc., não tinham reconhecimento aqui. Esse dia que foi instituído, dia 22 de setembro, dá a eles também uma condição de participação, digamos assim, de um percentual maior nos editais que saem para os atletas da Bahia. Hoje já tem 30%. Que o pessoal consegue ter de qualquer edital que saia. Isso é muito bacana, eu fiquei muito feliz por conta dessa aprovação, todos por unanimidade, sem nenhum questionamento. Fiz um que você vai amar.
Reconhece a torcida do Bahia como patrimônio cultural e material do Estado da Bahia. Bahia. Essa foi bora Bahia. Foi também um dos primeiros. Você sabe que eu sou autor da praça, que era a nossa sede lá. Sim. Aquela praça chama Praça Tricolor. Eu sei que foi um projeto seu de é a Praça Tricolor. Olha, Colin, que bacana. Você fez da Praça da Tricolor e eu fiz aquele do patrimônio cultural e imaterial do Estado da Bahia, porque a gente sempre diz o seguinte, né? Ser presidente do Bahia é tão importante quanto ser prefeito de Salvador, ou até mais, porque é uma responsabilidade enorme. A gente está falando de paixão, né? Não é qualquer coisa. O time ganha, o cara tá bem, o time perde, os caras estão invadindo o playground da casa do cara. Então a gente sabe que não é fácil. Você é o Bahia da Assembleia. Fiz esse projeto, logo depois o deputado Bira Coroa discutiu comigo e me pediu um projeto para também fazer do Vitória. Bira é um apaixonado pelo Vitória. Eu cedi o projeto, ele só mudou algumas questões e o projeto também do Vitória foi reconhecido, já é lei. A gente criou também do turismo comunitário, que institui a política estadual do turismo comunitário. Aqui na Bahia, aqui em Salvador, já se pratica o turismo comunitário nos bairros de Salvador. Pouca gente sabe. Vem gente de fora do país, não fica em hotel, grandes hotéis, nem pousadas, fica em uma casa na suburbana. Então vem pessoal da Inglaterra, da França, 15, 20 pessoas, se hospedam na casa de pessoas lá, e a gente chama isso de turismo comunitário, isso aqui dentro da capital. Já é lei hoje, eu fui muito orgulhoso de ser o autor dessa lei, mas no interior é muito forte, porque são pequenas pousadas comunitárias em serras, que as pessoas querem ficar um pouco mais isoladas, e a gente fez esse projeto exatamente para fomentar essa atividade em todo o estado da Bahia. E aí é que se conhece mesmo a estado. Foi assim que eu fui conhecendo um pouco mais as necessidades, porque já existia um hotel, às vezes uma pequena pousada, um lugar distante, e não tinha incentivo do estado. A gente colocou para ter o incentivo, já vai sair um edital agora para fomentar essa atividade do turismo comunitário da Bahia. Fizemos aqui também, fizemos um outro projeto de lei para facilitar a vida dos frentistas, que proíbe o preenchimento do tanque de combustível do veículo após o travamento, ou seja, hoje está mais difícil que a gasolina está tão cara que ninguém mais enche tanque, né? Então o projeto também é aprovado lá para trás. Aí o cara paga R$8 num projeto no de gasolina, o nego não bota mais, não enche mais o tanque de jeito nenhum, portanto está aí aguardando. Se diminuir aqui, o pessoal enche o tanque, vai travar ali. Fizemos também um projeto que estabelece na Bahia o Júlio Amarelo. O Júlio Amarelo, eu acho que você deve estar acompanhando bem isso. Era uma preocupação muito grande nossa com os ex-jogadores de futebol profissional que contraíram hepatite C. Muitos amigos nossos ainda estão com diagnóstico de hepatite C. Eu acompanhou. É uma doença miserável. Ela é silenciosa, ela só pega mesmo quando já está no estágio mais elevado, bem avançado. A gente criou para alertar a sociedade de fazer seus exames, seus testes, um teste rápido no dedo, verificar se tem hepatite C, sobretudo hepatite C, B. E aquele no passado se compartilhava muito as seringas, né? E aquelas seringas ali... Era tudo na tora, né? Na tora. Então, compartilhava a doença também. Então, essa é uma preocupação muito grande, que o doutor Paraná, que é um especialista aqui na Bahia, aqui em Salvador, do Hospital das Clínicas, ele fez um estudo... Raimundo Paraná Ferreira. Paraná, 10, maravilhoso. O pai dele foi meu colega no circo, doutor Olha, que coisa bacana. E ele que começou a se preocupar. Era advogado, o pai dele. Exatamente. E ele hoje é uma dessa sumidade no país, né, com relação aos estudos de hepatite e etc. E ele cuidou dos atletas. Ainda continua no Hospital das Clínicas, jogadores da década de 70, ainda estão, alguns faleceram, infelizmente. Então, nós criamos esse projeto de lei para alertar, isso discutimos com ele participou ativamente desse processo. Hoje já tem os alertas, né? Sempre no mês de julho, a CESAB, ela faz uma divulgação dessa questão, da necessidade de fazer os testes para hepatite, que é possível curar. Isso já tem muita gente que até ultrapassou, e outros, lamentavelmente, não fizeram o procedimento, acabaram via a óbito. Mas era uma preocupação muito grande conosco. Sapatão teve, né?
hepatite C, foi até o final, né? E etc. E a gente tava cuidado porque era justamente daquela época da década de 70 que a gente não tinha muito descartável e acabava compartilhando o uso de seringas. A gente fez também aqui algumas indicações, mas quinta-feira nós vamos receber, depois de amanhã, né? Nós vamos receber aqui em Salvador e tem mais projeto, tem da Escola em Ação que não está aqui, enfim. Temos um projeto de lei também do esporte, que eu acho que, Evaldo, você é um cara ligado a isso, e é muito bacana, que é dos campos de futebol de várzea de Salvador. Da Bahia, não de Salvador. Nós estamos perdendo muito esses campos de futebol de várzea. É onde o futebol realmente acontece. Eu nasci e me criei no campo de várzea, então eu não tinha esse negócio de campo barro. Gramado, de barro mesmo. Então, e a poeirão miserável, e você ali jogando, e de boa, e caía, se machucava, se ralava todo e levantava de boa. Mertiolate dava de vez em quando queria brigar, não é natural. Mas depois meti o mertiolate, a bichardia pra caramba, né? E o quixetão, ou então aquela conga com o dedo do lado de fora, mas valia a pena. Exatamente. Então, assim, a gente fez um projeto de lei de preservação desses campos nos bairros de Salvador e no interior da Bahia, porque não existe mais. Você tem em um bairro com 30, 40, 50 mil pessoas morando, e às vezes você não tem naquele bairro e tem que cruzar a divisa para outro bairro, e aí a confusão é muito grande. Só tem um campo de futebol de várzea. Então a gente fez um projeto de preservação desses campos, transformando em patrimônio imaterial, e aí sim fica mais difícil uma negociação. Não é campo de futebol do município, porque o Estado não pode fazer, e nós não podemos legislar em cima disso, mas nos campos do Estado, ou em terrenos do Estado, a gente teria que dialogar, o Estado teria que nos apresentar uma condição de uso daquele espaço, ou então deixar para o lazer das comunidades. Era uma preocupação muito grande que a gente tinha essa parte, tudo voltado para essa questão de preservação, como nós fizemos também o chamado Escola em Ação, que era uma preocupação muito grande nossa aqui, com as quadras e os campos de futebol dentro dos colégios estaduais. Era o único espaço esportivo que tem num bairro, mas a comunidade não acessava esses equipamentos nos finais de semana. Fechado. Então pulava muro, tinha um conflito com segurança e etc. Mas ali era o único local que eles poderiam ter uma atividade no seu final de semana. Então o projeto é exatamente esse, abrindo esses espaços para que a comunidade pudesse ter acesso à quadra, ou campo, ou às suas atividades culturais. Hoje não há necessidade mais disso, porque com essas escolas que estão sendo construídas pelo Estado, eles já vêm dentro de uma linguagem, digamos assim, né, pré-estabelecida, ou seja, você tem os equipamentos esportivos agregados à nova escola, mas nos finais de semana a comunidade poderá ter acesso a esses equipamentos, que são equipamentos de alto rendimento, muito bons por sinal. Então, essa é uma preocupação nossa com relação a essa questão do esporte, de prover mais equipamentos esportivos aqui, mas também agregar esses equipamentos a uma atividade regular. Não adianta você colocar uma quadra em um bairro e não ter uma atividade regular, uma escolinha funcionando, uma atividade com um profissional de educação física ensinando as pessoas a fazer um trabalho laboral. Essa é uma preocupação que a gente sempre teve, e eu acho que com esses projetos de lei agrega e dá uma condição à comunidade a ter acesso ao equipamento, mas também sendo acompanhada com um profissional capacitado. Agora, Bobo, você como veio, né, dessa iniciação assim do campo, da várzea mesmo. Sim. Como é que você vê o papel hoje assim dos clubes? Porque pelo pouco que eu conheço, mas um pouquinho, né? Eu acho que o clube já não vai mais lá, né? Nessa base, nessa que às vezes tem às vezes até você assistindo um jogo assim na sua rua, você consegue ver que tem pessoas que fazia peneira, né? Talentoso, né? Como é que você vê o papel hoje assim você acha que os clubes Mateus, deixaram de fazer? Muita preocupação. Eu acho que os clubes, Bahia em especial, o Vitória ainda tem um trabalho de base um pouco mais voltado a esse garimpo, né? Sim. E etc. O Bahia hoje prefere contratar jogadores prontos, 18 anos. Não é à toa que criou o Sub-23 para fazer essa transição. Que não tem dado certo. Não, né? E caro, custo muito alto. Claro. O que eu acho que a gente perde em duas coisas aí. Primeiro, você não forma um atleta, não cria identidade com o atleta. O atleta já vem pronto de fora, não tem raízes com o clube, não tem conhecimento da história do clube.
Segundo, você não faz torcedor. Eu tenho uma preocupação muito grande com a ausência dos grandes clubes de futebol da Bahia no interior do estado. Nós não temos mais Bahia jogando, fazendo amistoso, o Vitória indo para o interior fazendo amistoso. Você não tem dentro do calendário do nosso futebol datas para isso. Isso afasta o clube do seu torcedor, sobretudo o mais jovem. É o cara que está assistindo todo dia o Real Madrid jogar, o Barcelona jogar, o Flamengo jogar, o Corinthians jogar, o Palmeiras jogar. É isso mesmo. E vê raramente o Bahia jogar. Raramente vê o Vitória jogar. Então não tem como você criar um torcedor, digamos, no extremo sul da Bahia, no sul da Bahia, no sudoeste da Bahia, no norte da Bahia. Tem esse ligamento. Não tem. Então você perde a identidade. Fica em Salvador. Hoje, basicamente, a torcida do Bahia ela é muito grande na capital. E essa é uma preocupação. Eu, honestamente, eu já discuti muitas vezes isso com os ex-dirigentes do Bahia, ex-presidente. Eu acho que o Bahia deveria ter uma ação voltada para o interior. As embaixadas existem, mas elas são limitadas, são pequenas. Mas você precisa trabalhar a base. E a base entra nessa questão também, de você estar ali garimpando atleta, fazendo uma atividade do clube, mostrando que é o clube, trazendo um menino do interior para jogar aqui, ou seja, dar uma chance a essa galerinha. Não está acontecendo. Você vê, Bobo, que você falou uma coisa aí, eu me lembro. Vários jogadores daqui, né? Já saíram daqui da Bahia, do interior inclusive, foram para lá, estouraram lá sem passar por nenhum clube. E depois o Bahia e Vitória ainda contrata os caras. Contrata os caras, e às vezes, quando passam, as pessoas eliminam, despacham os caras que não tem Mas eu acho que ainda dá tempo de fazer essa correção. O Bahia, em especial, e o Vitória. O Vitória sempre fala, que o Vitória sempre foi uma referência nessa questão de formação de atletas, né? Na base, etc. O Bahia também, em algum tempo, chegou a fazer isso. Mas é um erro estratégico do clube, de visão do clube, não levar essa atividade para o interior. O Vasco, o Flamengo, o Corinthians, Cruzeiro, Atlético Paranaense faz isso. Tem atividade aqui na Bahia. Eu sei. Carlos Anunciação, que foi sempre um profissional de extrema qualidade de Bahia e Vitória, hoje trabalha para o Atlético, garimpando atletas na Bahia. E a gente não tem, cara. O do Palmeiras, agora que o Bahia quer trazer esse negócio da SAF, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, sobre a SAF. O cara foi daqui. Foi do Vitória, Bahia, e foi embora, foi para lá para o Palmeiras. Mas então nós precisamos rever essa questão. Aí é uma visão estratégica do clube. Eu acho que é o departamento de futebol da base e passa também pelo profissional, de entender que é importante você trazer atletas de fora, atletas de qualidade, 17, 18 anos, não importa, é bom, traz para o clube. Mas não você jogar todas as fichas em cima disso. Nós não podemos esquecer a formação. Os garotos de 13 anos, 12 anos, 14 anos, que são jogadores que você pode lapidar, trabalhar na base, conceituar esses meninos e fazer com que eles cheguem a ser jogador do clube, formado na base do clube. E torcedor, né? E torcedor do clube, exatamente. E hoje o plantel, se você pegar o plantel principal, praticamente não tem mais ninguém aqui do interior. Pois é. Você vê que não é possível que de 88 para cá, 88 tinha muita gente dos interiores da Bahia. Agora não tem praticamente ninguém, não é possível que todo mundo de lá para cá desaprendeu a jogar. Matheus, o time campeão do Bahia de 88, o time titular do Bahia de 88, você vai pegar aí, se não me engano, uns 5 ou 6 jogadores da Bahia. Campeão, fora os que estavam na reserva. Você pega aqui o Ronaldo, nasceu aqui em Salvador. Lateral direito, Tarantini, de Tarantim. Daqui também. Baiano. Claudi. Conquista, né? João Marcelo. De Salvador. Charles. Bobô. Cara, só aí Zé Carlos. Mais de 50% do time titular do Bahia nascido e se criado aqui. A gente só tinha de fora ali o meio de campo. Você tinha Paulo Rodrigues. Paulo Rodrigues. Nosso lateral esquerdo, Corujinha 2, o Gil, 3, que é de Sergipe, o Marquinhos, que é de Brasília, 4, 5, vamos botar 5. E foi um timaço. Tá aí. Então, assim, você não pode menosprezar a capacidade que nós temos na Bahia de produzir grandes jogadores. E a gente só descobre grandes jogadores se a gente ousar viajar, buscar, carimpar e dar oportunidade. Senão os caras vão embora para outro clube aí. Agora, campeão, o que é que está acontecendo com o Bahia? Eu quero dizer o seguinte, ainda vou te ver presidente do Bahia.
Você cabe eleitoral seu para ser presidente do Bahia, porque no dia que você for presidente do Bahia, acho que tudo isso que você tem na sua cabeça de homem inteligente, você vai botar em prática. Porque é simples. Você ter um presidente do Bahia que conheça um pouquinho de futebol. Não precisa ser ele ter técnico de futebol. Você pode ser um dirigente da Bahia até com noção de técnico, porque você foi jogador. Sim. E conhece futebol. Mas nós temos Belitani, que é meu amigo pessoal. Gosto muito de Belitani. Mas Belitani temou esses 3 anos dele, mais agora, fazendo uma bobagem em cima da outra, trazendo pessoas que não tinham compromisso. Trouxe aquele time do ano passado, os caras não queriam jogar, era uma panelinha só. Aquele Rossi, Rodriguinho, aquela turma que jogava quando queria. Quer dizer, é um negócio que a gente não consegue entender. Quer dizer, aí o Belitani disse a mim, Evaldo, eu vou fazer um time de guerreiro em janeiro. Nós vamos ganhar. Não foi para a Copa Nordeste, não foi para o campeonato. Bahia ficar fora e Vitória ficar fora do campeonato baiano. Difícil entender. É difícil. Então é o seguinte, eu torço um dia para que você, quando se aposentar como político, resolva ser presidente do Bahia. Porque eu acho que no dia que eu vejo suas colocações, eu acompanho todas as suas colocações. Todo noticiário que fala em Bobô, eu sempre olho, porque você é meu amigo, gosto de você, sabe disso, sempre gostei. E lhe respeitei pelo que você é e pelo que você prega, porque o que você planta na sua vida. Agora, a gente está numa posição muito ruim. Esse time do Bahia, que está aí de meninos esforçados. A gente tem um técnico hoje que, para mim, é um técnico que no momento é o melhor para o Bahia. Eu não acho que Guto seja ruim. Também acho. Eu acho que para o time que ele tem é Guto. Ele é o melhor. Agora, do time que tem, ele é o melhor. É o melhor. Agora eu fico pensando, aí você vai me instruir mais, do que eu sei muito mais conhecedor do que eu. Como é que o Bahia vai disputar uma Série B e só tem um centroavante, Bobo? Aí, na realidade, Evaldo, primeiro eu quero lhe agradecer a confiança. Eu acho que eu fico muito feliz de ouvir isso, do crédito da confiança. Eu ouço isso muito nas ruas. As redes sociais é bacana também, porque aproxima as pessoas, né? Tudo que é lugar e etc. Mas eu também entendo que o futebol ele não é tão difícil quanto parece ser, né? Muita gente fala, olha, o Bahia é um time de futebol. É um time. O Bahia não é um clube. O Bahia pouco investe na sua sede, não tem mais. O Bahia não tem um basquete, o Bahia não tem um vôlei, o Bahia não tem... Deveria ter tudo isso. Esporte olímpico. Quando os grandes clubes fazem isso, né? Um departamento focado somente no esporte olímpico. Isso traz para o clube também uma credibilidade muito grande, um conceito maior de visão de mercado até. Mas assim, o Bahia hoje está fazendo futebol feminino porque é obrigatório fazer, a lei exige, etc. Mas não incentiva e nada. Chegou a cair, né? Não deixa cair, é o faz de conta, é o chamado faz de conta. Bota porque tem que botar. Então tudo é jogado para o futebol profissional. Bom, se tudo é voltado para o futebol profissional, e eu até entendo, deveria ter uns resultados melhores. Aí é a montagem da equipe, aí é o olhar mesmo da direção de futebol do clube, que só pecou. Eu também gosto muito do Belitani, tenho muito respeito por ele, o apoiei. Eu também, pois então 2 vezes. Estamos a cavaleiro aqui para questionar tudo que foi feito durante esses anos todo do Bahia. E tem errado muito. Muito. E aí é um erro atrás do outro. O Bahia vem andando sinais sempre que não tinha montado uma equipe, digamos assim, um plantel capaz de chegar um ano inteiro de uma forma regular. O ano retrasado, antes de cair, o Bahia foi muito bem no primeiro semestre e quase que cai no segundo semestre. Saiu naqueles 4-0 lá contra o Fortaleza, né? Que o Rodriguinho foi o melhor jogador em campo. Eu acho que foi exatamente isso. Voltamos para cá novamente, continuam os grandes erros. Monta-se um time, não monta uma equipe. Perde-se jogadores importantes durante o primeiro semestre, não repôs. E aí 19, desceu ladeira de novo no segundo semestre. Só que dessa vez não teve como se salvar. Caímos. Mas não foi por falta de aviso, não foi falta de crítica, não foi falta de cobrança. Eu acho que ali foi um grande erro de Belitani e sua diretoria executiva do futebol, que continuaram errando, contratando de forma equivocada. Trazer o Fernandão, cara, me perdoe. O Fernandão com a idade que estava, com o preço que trouxe, é lamentável. Choveu, lamentável, é lamentável. Mas assim, foram escolhas infelizes
que alguém tomou e foi ratificada pelo presidente. Nós agora, a realidade nossa é uma realidade cruel, nós estamos na segunda divisão. Não tem um time ainda estruturado. É um bom time para uma segunda divisão, mas não tem um plantel também. Aí você falou exatamente o que eu penso. Nós não podemos entrar numa competição como essa, longa. Entramos com 4 competições, só temos 2 agora jogando. Corremos o risco de perder a Copa do Brasil, né? E ficar somente com a Série B. A Série B. A Série B você não tem ainda 2 jogadores mais ou menos próximos por posição para chegar a um final de temporada bem. Sai o Rodalega, entra quem? Não tem. O Davó. Que tem um medo sério. Não é centroavante, mas não é centroavante. Então, assim, é diferente você pegar um cara que é o 9, que é uma referência do time. Foi embora, por exemplo, o Gilberto. Melhor jogador do Bahia. Quem ficou? O Rodalega. Não fez muita falta o Gilberto. Poderia ser titular do Bahia hoje, mas o Rodalega é muito bom jogador. Então, ok, está resolvido. Mas você não tem um reserva para ele. E a temporada exige isso, porque o cara tem 36 anos, gente. Mas foi a primeira vez que se lesionou. Mas vai se lesionar outras vezes, porque não dá uma sequência muito forte. E ele se esforça muito, né? Corre demais, luta muito. Aí vem uma contratura, que um cara com 36 anos de idade leva muito mais tempo do que um jovem. Eu já tive isso. Eu tinha contraturas no aquecimento. E olha que eu era mais jovem até do que ele. Então eu levava 15, 20 dias para recuperar. Quando o outro atleta mais jovem leva 7 dias, dependendo do grau de lesão. Então o Rodalega não tem nem data ainda para voltar. Não tem. Olha só, ninguém fala inclusive disso. O departamento não fala, não tem uma previsão de retorno do cara. Então a lesão foi grave. A lesão não foi uma lesão simples qualquer, foi grave. E quem substitui o cara? Não existe, não tem. Não tem, não pôde contratar mais. Nós vamos ter que esperar a janela abrir, leva tempo e fica aqui uma certeza de que nós vamos sofrer um bocadinho até lá, porque vai ser 1-0, 2-1, 1-1, né? E torcendo para o jogo acabar para ganhar o jogo. Estrategicamente, o Bahia tem um excelente treinador, não tenho dúvida disso. É um cara campeoníssimo em Série B, sabe trabalhar a Série B, joga para vencer por 1-0 ou 2-1 porque vale 3 pontos. A Série B é isso. Mas eu espero que na janela de abertura novamente, acho que é em junho, o Bahia já tem aí jogadores engatilhados para trazer e montar ali. Pega um lateral direito a mais, um lateral esquerdo a mais, né? Um volante que tem uma capacidade boa de saída de bola. Você tem jogadores de meia que pode fazer a composição de meio com volante. Mas assim, eu acho que pelo menos é um entendimento meu, que cada posição você tem que ter 2 jogadores muito próximos um do outro, para uma necessidade de uma ausência mais prolongada, como está acontecendo com o Rodalega, você possa dizer o seguinte, nós estamos supridos aqui, tem um aqui que está bom, ou da base, ou um garoto da base, que não tem, infelizmente também não tem isso. Você pode olhar, não tem um menino com, digamos assim, pelo menos eu não vejo, com um biotipo, nunca vi jogando, é capaz de dizer assim, se o Davó não está bem, vamos pegar aqui o fulaninho aqui da base, bem estruturado, um jogador fisicamente forte e tal, vamos botar para jogar com qualidade boa. Nós também não temos, mas estamos bem, viu? Nós estamos falando tudo isso, mas estamos bem. Mas não está tão ruim assim, mas dá para arrumar mais. Você falou uma coisa interessante aí, o Bahia ganha de 1-0, isso a gente está lá no topo, está bem, sim, né? Está no topo, mas você tem uma dificuldade, porque qualquer vitória de quem está encostado em você, qualquer triunfo, né, Vitória? Qualquer triunfo, qualquer triunfo você desce um pouquinho. Quer dizer, o Bahia, aquele jogo do Azures aqui, faltou que fizesse gol, lá do Itaú a mesma coisa. Porque Inácio ocupado, Inácio ocupado nada, podia ser outro escanteio qualquer tomado gol. Aquele ali, o azar, o cara chutou a bola, saiu e daí, não foi por causa do chute de Inácio, foi no momento do chute dele que o Bahia tomou gol, mas podia ser qualquer escanteio, ele tomou o gol do mesmo jeito, né? Falha de defesa, eu acho, na minha opinião, eu falando até com o Marinho da Metrópole, ele discordou de mim, que faltou o murro ali do goleiro. Aquela bola ali dentro,
Ronaldo era pequenininho, mas Ronaldo, aquela bola, ele pulava igual um gato e tirava. O Ronaldo era manjoado, né? Ele ia pro confronto. Ele ia pro confronto, entendeu? Ele ia para o confronto. Agora o menino lá, o Danilo, ele fez assim com a mão. Quer dizer, tinha que cair, que se jogar no chão era falta, nele acabou. Ali foi uma questão de posicionamento defensivo, foi um erro. Aquela casquinhadazinha ali para trás é fatal. Não dá para você... Mas eu acho que hoje a gente ganha. A gente deve ganhar bem hoje. Eu acho que Guto deve ter treinado lá quem vai ficar ali na frente. Porque outra coisa, o Bahia tem quando o Bahia desce a marcação, joga embaixo, o Bahia faz aquele jogo de transição muito forte. E você sabe que a transição, o jogador chega até a inchar a perna ali, né? O cara cansa, muito, porque corre muito. Imagina eu jogando nessa transição, eu já tava lascado. Né? Porque quando pegava o sol da fonte de novo, eu ia passando. Eu não aguentava mais. Aquele jogo de 3 horas. Eu ia cansado de 3 horas. Castigando a arquibancada já. Porque a grama dessa altura, o sol, 3 horas da tarde que a gente jogava por conta do horário de verão. Meu amigo, quando eu olhava que só tinha meia sombra da arquibancada, eu disse, é ali que eu vou. 70 metros de pique ali. Então é bola longa. Os caras da frente ficavam irados azul. Porra, curta a bola. Porra, não dá. Porque os caras pegam hoje, quando o Bahia desce muito a linha de marcação, o Bahia fica só de transição. Agora, eu não entendi, eu até passei uma mensagem pro Guto para ver se ele ouvia. Marco Antônio, que é um bom jogador, tá jogando errado. No Botafogo ele jogava flutuando. Ele tem que jogar flutuando. Aí bota a marcação direita e esquerda, ele não vai jogar nunca bem. É que até as coisas que a gente vê de fora, que a gente conhece porque Mas vai arrumando, viu? Vai arrumando. Eu acho que o Guto é estrategista nisso. É claro que nós ainda não temos um elenco completo, tá faltando. A gente percebe isso quando você joga com um time ideal. A produtividade é uma coisa. Quando você joga com um time mais ou menos, faltando 1 ou 2 peças, já não é a mesma coisa. Eu acho que essa correção aí tem que ser no olhar do executivo do Bahia, do futebol. E ele tem que ter esse olhar junto com o treinador, porque, claro, o treinador é o cara que faz os estudos, observa os atletas, mas hoje o clube tem uma estrutura, né? Na nossa época não tinha esse negócio não tinha nada. Né? Aquela turma que recebe, ganha muito bem, por sinal, para ficar observando os atletas em todo o país, e fora do país agora, muito mais na América do Sul. Mas assim, de qualquer maneira, eu acredito que haja uma condição de um esforço muito grande para contratar 2 ou 3 jogadores nessa nova abertura. Hoje tem um time, aí. apesar de ainda estar assim, quer dizer, aí tá bem, porque a gente é hoje praticamente líder também, por causa de um gol, mas a gente tem um bocado de jogador voluntarioso. Os jogadores do Bahia hoje são guerreiros, os meninos jogam para ganhar, eles correm muito, entendeu? Você vê, não foi do ano passado que chegava no meio do jogo, os caras não aguentavam mais. Mas hoje o Bahia tem um time de jovem, né? O Bahia tem 24 anos, só tem mesmo Danilo, Daniel, que é mais velho um pouquinho, e Rodalega, o resto tudo menino novo. O Daniel até não é tão, né? Mas tem um pouquinho de mais idade que os outros, né? E aí eu acho que a gente pode dar uma engrenada e Guto vai arrumar isso aí, Deus ajude que a gente chegue lá. E o SAF? SAF, né? Aliás, o SAF é uma incógnita para muita gente. Novela, né? É uma novela, mas é assim, eu tenho muita preocupação como isso está acontecendo. Se discute o que é SAF, mas a grande maioria das pessoas não sabe o que é isso. Né? E é muito preocupante, porque se ele não for muito transparente, e tem que ser... Vira igual a Opportunity. Exatamente. E vira igual também o que aconteceu com o Cruzeiro, depois tiveram que refazer todo esse processo. Então, eu entendo que hoje o futebol atual está exigindo muito, é muito caro. Muito caro. E você, quando tem uma espécie de acionista majoritário, que o SAF é nada mais do que isso, né? Ele vem com o controle do futebol. Ele vem com o controle de tudo. É o cara que pensa em dinheiro, pensa em retorno. Eu entendo que o SAF ele tem que ser discutido dessa maneira. Ok, você vai vir trazer o dinheiro para cá, ok. Mas e aqui os resultados esportivos? O que é que você vai oferecer para o clube? Então não adianta apenas o cara pagar as contas do clube. Ele tem que fazer um projeto muito maior de conquistas de resultados esportivos. Nós vamos ser o quê? Campeão da Copa do Brasil. Então o planejamento é esse, nós vamos ter isso para contratar, botar esses jogadores, etc. É a longo prazo. E a longo prazo.
Porque é muito mais fácil o cara trazer botar uma injeção de recursos aqui, pagar parte do clube, das dívidas do clube, e utilizar o próprio patrimônio do clube para poder fazer investimento. Que é o que em tese ia acontecer com o Cruzeiro. Tá? Então, assim, eu acho que a direção do Bahia ela está tomando os cuidados necessários, eu acredito nisso. Belitânia é muito rigoroso nisso. Mas precisa ser transparente na hora dos sócios. Porque você aprova no conselho, mas é apenas 100 conselheiros, mas você tem milhões de torcedores que são sócios do clube. Milhares que eles precisam saber o que eles vão ali ratificar ou não. Pois é, você entregar o clube, o destino do clube. 90%, né? 90%, ou seja, é uma gestão plena. Gestão plena, sem direito a muita coisa. Então nós temos que ter muito cuidado, muita transparência nessa negociação. Eu acho que o SAF chega, numa estrutura, se chegar, para melhorar, não tem dúvida disso, mas o cuidado nós sempre temos com o nosso patrimônio, com o nosso clube, com a nossa marca, com a nossa torcida. Isso aí é inegociável. Você falou uma coisa interessante aí, rapaz. A gente não teve ainda da diretoria do Bahia o esclarecimento, você não sabe. Ontem, Belitânia, até eu estava acompanhando a votação lá das contas, e ele falou uma coisa. Não, nós estamos aí uma das cláusula que nós estamos defendendo é que os sócios adimplentes, eles tenham outras vantagens. Quem é sócio até o dia da assinatura do SAF vai ter mais vantagem que os outros sócios e tal. Mas você não sabe ainda o que vantagem, quais são? Quais vantagens? Você não sabe nada. Você não sabe nada. E não vão abrir, porque a minha preocupação é um contrato sigiloso. Aí é claro que a gente vai ter que trabalhar junto à torcida para que isso não aconteça. O contrato sigiloso, para quem? Interessa a quem? Eu acho que o sócio que vai ratificar uma venda como essa, que é uma venda, ele tem que saber cláusulas, detalhes de cada cláusula do contrato. Ele tem que saber o que ele está ali ratificando, né? Ele está dando ok. Sim, eu concordo. Mas ele tem que saber de tudo. Não há condição... Cláusula de confidencialidade, como aconteceu no Cruzeiro. Aí vai todo mundo, vota assim, depois vem um referendo, vota assim, e depois vem a bomba. Então, assim, não é que eu esteja questionando, eu acho que o Bahia ainda está num processo de discussão. Se isso avançar, o torcedor sócio tem o direito de saber tudo que acontece, tudo que foi contratualizado e discutido, e ele vai dizer se ele concorda ou não com relação a esse procedimento. Mas eu acho que chegando. É difícil um clube como o Bahia se autossustentar, ser competitivo num mercado tão difícil como está agora. Segundo informações eu vi, não da diretoria do Bahia, mas eu vi até de algumas pessoas lá dentro, que eles querem que o Bahia seja o 6º time no Brasil e seja o 2º deles. Mas isso aí é só de boca, a gente não sabe oficial. Em falar aí de boca, eu comprei salgadinho pra vocês aí, o Cláudio. Pastelzinho é gostoso, E não é pastel de vento não, Cláudio. Pode pegar aí que é de vento não. Rapaz, me chama mais ver que o negócio é bom aqui, viu? É pastel, é suco, é café. Tem até ginipapo aqui. Aí, amendoim. São João próximo, meu. Tá bom essa balinha de ginipapo. Vem, Cláudio, aqui comer um pouquinho. Você tá magrinho, tá precisando. Tá dieta. Meu campeão. Agora vou me dizer uma coisa. Você como... Tá acompanhando o horário aqui? Tá. Você como jogador excelente e tudo mais, tem uma vivência enorme. Como foi pra você ser técnico? Qual é a diferença assim que você diz? Estar do lado de lá, né? Do outro lado do campo pra você, o que é que você levou? O que é que você... A diferença é enorme, Matheus. Enorme. Acho que as pessoas, elas não têm noção o quanto é difícil ser um treinador de futebol. Principalmente num momento como o de hoje. Primeiro que você faz gestão de pessoas. O treinador não é apenas o cara que estuda tática, define tática, faz treinamentos, né, melhora fundamentos. Ele, na realidade, ele faz gestão de pessoas. E num grupo heterogêneo, de pessoas que pensam de forma diferentes. É um atleta que é mais resistente a uma informação, o outro que absorve mais rápido, é o outro que é questionador, o outro que não é bom de ambiente, o outro que é agregador. Então você tem que saber, um bom treinador... O outro que desagrega. O outro que desagrega. Ou você cria, o outro mexe para desarmoniar. Grupinhos, né? Tem atletas, faz parte do perfil de cada um deles.
Então, o grande treinador, ele primeiro tem que ser um grande gestor de pessoas. Essa turma nova do futebol que está aí crescendo, eles são isso. Você vê o perfil dos treinadores de Portugal. Eles aprenderam com o Mourinho tudo isso. Antes de tudo, ser um grande gestor de pessoas. Depois, porque a gestão de pessoas você resolve no vestiário. No conflito de vestiário, quando o time está perdendo, quando precisa de um palavrão, quando precisa de uma sacudidela, o cara sabe como fazer isso, e ele sabe exatamente em que ele vai. Ele não vai fazer isso no grupo, para poder, digamos assim, diminuir ainda mais o atleta que está ali tenso, nervoso. O cara, eu honestamente, eu não tive essa capacidade. Eu fui treinador do Bahia por 2 vezes, por 2 oportunidades. Eu fui campeão do Nordeste, né, bicampeão do Nordeste. Ajudei a montar uma equipe que eu já peguei quase que pronta por Evaristo, que havia sido campeão do Nordeste, e eu só mexi em 1 ou 2 peças, e o time foi bicampeão do Nordeste. Mas na hora do Campeonato Brasileiro, com as peças que eu tinha, ou que eu tive à disposição, eu não tive condição de fazer um bom trabalho. Então aí faltou a capacidade e experiência de gestão de pessoas. Então eu entendo hoje que o treinador ele tem um papel fundamental nesse processo. Não é à toa que os grandes treinadores recebem muito bem, são muito bem remunerados. Antes os atletas recebiam bem mais que os seus treinadores. Hoje a lógica foi invertida, que eu acho que é exatamente isso. Um treinador, um excelente treinador, ele tem que receber muito mais que a grande maioria dos seus atletas. A grande maioria. A maioria não, porque sempre tem uma estrela ali no meio, um grande jogador, uma referência que acaba vindo com um salário muito alto. Mas eu entendo que o papel do treinador ele tem que ser valorizado e respeitado. Porque o cara pensa 24 horas no seu trabalho. Ele não tem tempo de sequer dedicar parte do seu final de semana à sua família, porque tem imprensa para dar satisfação, tem a sua diretoria para dar satisfação, tem o seu torcedor para dar satisfação. Então eu vivenciei isso durante muito tempo, e o meu caso foi um pouquinho pior, porque eu sou ídolo do clube. Então quando você mistura essa questão da idolatria e ser um treinador, as pessoas acabam de alguma maneira esquecendo que você foi o ídolo do time e passa a cobrar de você como treinador. Quer dizer, é o papel que você exerce no momento. Eu comparo muito ao trabalho do Rogério Ceni na primeira passagem pelo São Paulo. O Rogério Ceni foi o maior ídolo da história, junto com o Raí do São Paulo Futebol Clube. E o Rogério entrou como ídolo. Então ele não se preparou adequadamente para assumir aquela função. Eu fiz a mesma coisa. Eu fui primeiro até do que ele no Bahia. Ele saiu espancado. Ele saiu e teve que rodar e voltou agora com outro patamar, né? Com outra capacidade de absorção, até de ele tá fazendo até um bom trabalho, né? Vai assumir a liderança, parece. Assumiu. Né? E eu também, assim, não era exatamente o que eu queria. Né? Eu tinha um foco maior em ser um executivo, ou seja, um cara de campo, mas ali do lado. Acabei entendendo que, como eu sou um cara que gosta de desafios, quando o pessoal me disse assim, tem uma proposta aqui para te fazer e tal, topa, eu disse, me dá 24 horas aí e tal. Mas eu disse, que bacana, não sei o que, eu gosto disso, né? Acabei indo. Mas quando você começa a ter o sucesso, os resultados, ele é muito bacana porque acaba de alguma maneira você não enxergando os erros daquela equipe. Quando você ganha, tudo tá bom, a torcida maravilhosa, a imprensa enaltecendo, mas a equipe tá cheia de erros, ou com alguns erros que você deveria fazer umas correções, porque logo na frente iria uma temporada muito mais difícil, muito mais prolongada e muito mais exigente do que aquela que você foi campeão. E todo mundo é técnico? Todo mundo é técnico. Ainda mais os corneteiros, né? Porque na minha época tinha os caras que ficavam com os megafones, não lembra? Torcida do megafone era uns 8 aí. Ninguém aguentava. Bota fulano, e pôr no megafone. Tira fulano, Evaristo, velho, tu tá dormindo. Evaristo, eu chego nessa idade pra tá ouvindo isso. Comigo era, Bobô, bota a quena. Aí a quena ia mal, Bobô, tira a quena. Esse cara não joga nada, tu é puxa-saco da divisão de base do Bahia. Acho que todo técnico tem um jogador que... Tem. Hoje tá pior até, né? Porque antes era, digamos, uns 20 metros da torcida, né? Hoje o cara tá ali bem ao lado, né? O torcedor tá bem do ladinho dele. Mas assim, eu acho que tem que ser valorizado o papel do treinador.
Treinador é muito complicado, o cara tem que ser estudioso, dedicado, tem que ser rígido, tem que ser parceiro, tem que ser amigo, né? Ele tem que ser família, porque grupo é isso. Quando o grupo racha, você não segura a onda. Quando o grupo está unido, você vai muito mais adiante. Ano passado, o Bahia, no grupo do Bahia estava rachado. Exatamente. Todo rachado. Muito problema no Bahia, né? Muito Salário problema, atrasado, tudo. Animosidade de grupo, atletas reclamando de tudo. Exatamente. Aquele Rossi que fazia o que queria, entendeu? Aquele jogo Bahia, que ele ficou, a última partida que ele foi expulso. Foi o Atlético, né? Aqui não foi com o Atlético, jogava com o Fortaleza, que o Bahia perdeu. O Bahia caiu contra o Atlético aqui, porque aquilo ninguém vai entender. 2x0 tomou 3x2. 2x2 em 3 minutos, 4 minutos. Infelizmente, né? E aquele Rossi foi para lá, depois ainda chega lá. Eu não entendo porque faltou. Eu acho que isso mesmo, gestão de pessoas. Sim. Ali faltou gestão de pessoas, porque é impressionante, rapaz. O Bahia começou a fazer cada partida ridícula que você. Não é possível, você não entendia. Não entendia as coisas. Faltou também, Waldo, ali o papel dos líderes. Do líder. Porque assim, a gente fala muito de diretoria, né, de presidente, mas o time precisa ter líderes. Mas não tinha, o Bahia não tinha. Não tinha. O capitão era Nino Paraíba que não falava, abria a boca. Não tinha. Não abria a boca. Não tinha. Então o líder é aquele cara que mesmo que não tenha faixa no braço, mas grita. Mas grita, e no vestiário a coisa pega. Eu já peguei times que os caras saíram na mão no vestiário. No intervalo do jogo. Era 3, 4 em cima de um para pegar o cara e, sabe, diz assim, cara, o que é que você quer aqui? Não tá satisfeito? Tira a camisa e vai embora agora. Mas vai embora agora. É o que falta. Não, isso eu já vi várias. Eu já participei de atividades assim. E não só foi na Bahia, não. Nos grandes clubes do futebol brasileiro. Porque os caras gostavam de ganhar, pô. Gostavam de ganhar. E se não ganhasse, do lado de fora ia ter multidão esperando para poder justificar a derrota. E quem ia justificar não era o cara que estava ali né, de chinelinho. Era o ídolo. Ou os ídolos. Ou as lideranças. Então a responsabilidade recaía sobre as lideranças. Então o cara dizia aqui, ó. O amigo ou acorda ou cai fora. Uma certa vez, eu estava no São Paulo e a gente chegou à final do Campeonato Paulista. No São Paulo tinha 5 ou 6 jogadores de seleção brasileira, tinha um maço. Mas tinha um jogador no São Paulo que o cara gostava de uma balada, final de semana, tal, como todo mundo gosta, mas às vezes ele exagerava. E era um muito bom jogador e muito importante na equipe. Aí o grupo se reuniu, fizeram um churrasquinho. O churrasco foi para ele. Você acredita? Fizeram um churrasco. Não, vamos aqui. Vamos conversar sobre a final. Mas não, a final era para chamar e enquadrar o cara. Aí ele foi lá, cheio de não sei o que. Aí o cara, vem cá. Tomou a cervejinha, tá boa, geladinha, a carne tá boa. Agora vem cá. Botou num quarto lá e disse assim: e aí? O que é que a gente pode esperar de você? Você pode ser útil para nós ou você pode ser o cara que vai nos destruir. Então, se você vai continuar com esse perfil, saia agora. Não, mas eu vou, vai. Então, 15 dias de concentração. O cara ficou 15 dias no hotel Transamérica, em São Paulo. Aí todos nós fomos juntos. Ficamos 15 dias concentrados. Ganhamos o título paulista. E ele foi um dos melhores jogadores em campo. Que isso não acontece mais hoje. Mas era num momento onde você tinha 5 lideranças fortes. Os caras que gostavam de se acostumar a ganhar. E eles sabiam que qualquer erro poderia ser fatal na conquista de um título. Né? E ali foi o meu primeiro título nacional, o primeiro título em São Paulo. Foi no Campeonato Paulista. E no final ainda jogamos a final do Brasileiro no mesmo ano. O São Paulo foi campeão paulista e jogou a final do Brasileiro contra o Vasco. Perdemos com um gol do Sorato de cabeça. Então eu seria ali, Waldo e Matheus, o primeiro jogador na história do futebol brasileiro, até hoje, a ser campeão 2 vezes brasileiro no mesmo ano. Você sabe por quê? Disputamos aqui o título em 88, em 88 e 89, 19 de fevereiro. Foi. E em dezembro, 14, foi em dezembro de 89, disputamos o título nacional com São Paulo e Vasco da Gama. Então, os caras já tinham preparado matéria, eu já tinha dado entrevista aí. A coisa desandou, a gente perdeu o título lá Tem um jogo seu Vasco que eu me lembro, rapaz, que até hoje eu assisti em pé atrás do placar.
Bahia e Fluminense fez 2 gols. No Campeonato Brasileiro de 88. Que jogo aquele ali, pai. Bobô apareceu primeiro no meio de todo mundo, ele meteu uma bola de cabeça, você lembra? Lembro. Né? Golaço da porra. 2-1 pra gente. 2-1. O Fluminense botou Ele foi de virada, né? Foi. Eu fiz um gol, o Gil fez o outro. Foi. Você fez de cabeça. Eu fiz o de cabeça, um empate de 1-1. 2-1 pra gente. Mas ali me salvou a pele também, sabe? Porque no jogo no Rio, Fluminense, o primeiro jogo lotado, o Maracanã, e nunca tinha jogado no Maracanã tão cheio. Fluminense Bahia, Bahia e Fluminense. O primeiro jogo da semifinal. Foi 0-0 o jogo. Mas não ganhamos o jogo porque eu perdi 2 gols incríveis. A gente tinha uma característica muito rápida, de toque de bola rápido, um toque 2, um 2, um 2. A gente envolveu várias vezes a defesa do Fluminense, era um timaço, né? E eu saí na cara do Ricardo Pinto. E aí eu, ao invés de fazer o drible ou qualquer coisa que eu sempre fazia, eu tentei tirar dele, ele estava numa tarde feliz, muito feliz, fez 2 defesas. Era pra gente ter vencido o jogo lá, como a gente venceu o jogo cá. A gente venceu por 2-1 de virada, porque o Washington fez o gol. Foi. Né, logo no início, eu empatei e o Gil fez um segundo gol lá no início do segundo tempo. Mas ali foi 110 mil pessoas na Fonte Nova. Rapaz, não tinha. Olha, quando eu entrei, né? Eu saí procurando, porque meus filhos foram na frente. Aí eu saí procurando onde eu conseguia ficar. Não tinha mais lugar, rapaz. Ali não tinha mais lugar. Atrás do placar, eu fiquei em pé atrás do placar. Não tinha mais como ficar igual nenhum. Naquela época ficava 110 mil dentro, 110 mil. mais uma porrada fora. Eu acho que o Bahia Fluminense ele deu 120 mil pessoas. Mas deu 120, porque foram 110 mil pagantes e 10 mil não pagantes. Cheio demais. Ali foi muito bacana porque eu lembro até hoje, né? Que a gente ficou concentrado ali no Fazendão, na Itinga. Aí quando dava 1 e pouca da tarde, o ônibus descia para Fonte Nova, o jogo às 4 da tarde. E esse jogo, se não me engano, foi às 17 horas, foi um pouquinho por causa do sol. E descemos, só que tinha uma carreata, né? A galera do Bahia estava nos esperando ali logo na entrada da paralela. Coisa linda. Somos da turma tricolor. Bora Bahia, minha porra! Não tinha minha porra naquela época não, né? Bora Bahia e tal. E a gente abria as janelas do ônibus, né? Então vinha se divertindo com os torcedores. E a galera vinha dos 2 lados, né? Um ônibus centrado, assim. Quando nós chegávamos no portão 13 da Fonte Nova, que era o portão de entrada nosso, a gente tinha que descer, porque era tanta gente, uma multidão. Aí a polícia de choque fazia aquele espaço de corredor polonês, né? E a gente descia. Rapaz, não tem uma energia tão boa como aquela. Por isso que eu entendo quando o Bahia faz aqueles movimentos da ladeira da Barra da Fonte Nova. Aquilo é bonito demais, né? É lindo demais, né? Aquela muvuca, os caras vêm pulando. Aquilo ali é a energia que passa pro atleta, da confiança do torcedor. Tem saudade, né, mano? Tenho saudade, disso aí eu tenho. Tem coisas assim que eu não tenho saudade de estar jogando. Eu acho que tem saudade dessa lembrança eu tenho. Por 2 motivos. Primeiro que foi uma coisa boa na sua vida, foi o futebol. E segundo, que você viveu bem no futebol. Quer dizer, você viveu glória no futebol, né? Você não foi um jogador que passou perrengue, você viveu glória no futebol. Você foi feliz no futebol, né? E a torcida do Bahia mais ainda. Foi um casamento perfeito. Foi. Campeão, então eu acho que a gente precisa montar, o Balitante está saindo para o ano, né? A gente precisa montar aí uma estratégia boa para discutir esse SAF. A gente precisa exigir desses caras realmente um futebol de primeira, né? Porque na gente do Bahia, você falou, investir dinheiro pra caramba e o futebol fica lá embaixo. Os resultados esportivos... Porque eles vão querer tirar o que tem de melhor do Bahia para ganhar dinheiro, né? Sim. Assim, nada contra isso, né? Porque hoje o esporte ele está cada vez mais entrando nessa linha. Mas assim, os resultados esportivos ele tem que ser tão importantes quanto o financeiro, o resultado financeiro. Então, se o Bahia, se esse grupo chega para colocar o Bahia, como você colocou que ouviu, em sexto no ranking nacional, excelente. Porque você no sexto do ranking nacional, você vai brigar por títulos nacionais. Você tem uma condição de brigar aí de igual para igual na Copa do Brasil, ou até no Campeonato Brasileiro, por que não? Você vai ascender aí uma condição de estar sempre em Libertadores de América, vai ter recursos.
entra mais dinheiro para o clube. Você vai ter condição de negociar melhor os patrocinadores, você vai ter mais associados. Porque melhor, né? Exatamente, porque os associados eles vão quando o resultado acontece. Quando os resultados são ruins, ninguém paga mensalidade. Por isso que às vezes tem aquela coisa de vamos lá, se associe, paga o que está. Porque o clube, quando o Bahia caiu para a segunda divisão agora, houve uma debandada muito grande dos sócios. A gente estava com 40 da mesma maneira que caiu, né? Sim. Aí estava com 40 e poucos mil pessoas, caiu para 12 mil. E agora retomou para 30, né? Para 30. Mas é porque retomou para 30 porque o torcedor percebeu que precisava fazer também sua contribuição mais do que só estar indo para o estádio. Eu sou sócio do Bahia desde 1970, acho que foi 71, 72. Nunca deixei de pagar. Mas o clube precisa dar uma resposta às suas entregas. Porque não é só pedir o cara para se associar sem fazer as suas entregas. E quais são as entregas? Resultado. É resultado, não tem outro. A bola tem que entrar, tem que ser a favor. Né? Você tem que formar atletas, você tem que ter um marketing forte, atuante, você tem uma capacidade de gestão transparente, você precisa ter uma equipe competitiva. Porque aí você para com o maior prazer e ainda consegue botar mais gente ali. Então eu acho que é um desafio muito grande. Eu penso assim como você, de debater melhor o Bahia, de ser mais construtivo com o Bahia. O Bahia evoluiu em alguns aspectos, não tenho dúvida, na gestão do Belitani, mas regrediu em outros, e o futebol foi um desses. Você tem vontade de ser presidente, tem? Assim, futuramente. Eu não vejo problema nisso. Eu acho assim, se você tem uma estrutura, tem um grupo. Eu gostaria que você fosse. Tem um grupo, tem estrutura, tem capacidade, tem pessoas que querem caminhar juntos, né? Querem construir um clube dessa maneira que a gente pensa, que não é fácil, mas você tem parceiros que têm financeiramente capacidade de lhe ajudar, né, a montar um clube, um time que é caro. Você sabe que o futebol hoje está caro. Esse time do Bahia aí, eu não sei quanto custa, mas não é barato. E não é um grande time. O maior orçamento. Exatamente. Da história do clube. Da história. E foi um fracasso, né? É um fracasso. Mas quando você monta um time modesto, eu acho, por exemplo, o Fortaleza é um time modesto. O Fortaleza pegou um jogador que foi destaque no Vasco. Você pegou um outro que foi destaque não sei onde, mas esses caras tiveram vida curta em cada clube que jogaram. Montou-se esse time, pegou um grande treinador, deu a ele tempo para trabalhar. Deu tempo para trabalhar e o Fortaleza está aí hoje como um principal representante do Nordeste. Aí vem o segundo, que é o Ceará. Então, será que a gente não pode aprender um pouquinho, ter um pouquinho de humildade, de perceber que os caras estão fazendo um bom trabalho e coletar de lá o que eles estão fazendo de bom? Pois é. Aí são os pesquisadores, são os caras que trabalham em observação de atletas, são os caras que trabalham com montagem de equipe, né? Tem um bom executivo de futebol, né? Mas não esses caras que chegam aqui e trazem o que o cara passou há 6 anos atrás como um grande jogador e eles acham que um cara com 36 anos vai jogar mesmo que jogou com 28. Não joga. Não joga. Essa contratação daquele jogador que... Como foi o nome dele? Que saiu, Manuel Vitorino, não é? Cirino. Que um absurdo aquilo. O cara chega aqui doente, recuperamos o cara vai embora e deixa por isso mesmo. Muito. Não, é titular do Atlético Paranaense, joga 90 minutos e às vezes mais o tempo de prorrogação. E aqui não jogava isso. E você vê que o Bahia ficou sem diretor por um tempo aí de futebol. Eu não sei, eu não sei exatamente o que é que houve. Eu acho que fizeram um contrato longo com o atleta. Recuperar o atleta desejou ir embora, fez um acordo, abriu mão desse contrato longo, o Bahia achou que era melhor fazer logo aquilo e liberou o jogador. O prejuízo foi muito grande para o clube. E é um prejuízo incalculável, porque não tem retorno mais disso. Não tem mais. Aí você tá lá, o cara sem jogar, recebeu salário. Pelo menos foi o que eu ouvi, eu não sei se é verdade. Mas ele não veio para cá sem receber salário. Não, claro. Ficou 3 meses sem jogar. Depois se recupera, joga um campeonato baiano, poucas partidas. Mais ou menos. Né? O cara jogar mais ou menos no campeonato baiano é difícil, porque deveria estar pelo nome, pelo conceito, deveria ser um jogador decisivo na competição. Fez um campeonato muito ruim do Nordeste, que eu se esperava, e depois desejou ir embora. E foi. Foi embora. Foi de boa, entendeu? Foi de boa. Natal, né? Conheceu a Bahia, né? Eu tenho 2 Agora, aliás, a Bahia gosta disso. A Vitória agora fez isso, né? Tem feito agora isso. Pegou com Jadson, trouxe Jadson aí que só andava embalado aí.
O cara quer ir embora e ainda quer receber o dinheiro. Ele mesmo quer ir embora, vai receber o dinheiro de indenização. Eu estava dando uma entrevista, participando de um programa da Bandeirantes, de Juliana, e o pessoal me perguntou sobre... Eu disse assim, eu não entendo o Jadson, porque um jogador com 40 anos de idade, próximo disso, com a história esportiva que o cara tem, conquistou títulos em grandes clubes, jogou fora do país... Chega no Vitória, eu achava que ele chegava para ser o jogador do Vitória, né? Bambambam, e etc. Mas não é a mesma coisa. O cara com 38 anos, nem quando ele era mais jovem, ele era tão, digamos assim, ele não era um cara de correr muito, ele era um cara decisivo, né? Cerebral, batia muito bem na bola, resolvia jogo. Mas jovem, quando você chega numa idade como essa e fica na reserva de um time na terceira divisão, é incompreensível, ganhando o salário que vem nessa. Não dá para entender. Eu fiz esse questionamento, eu não compreendo isso. Ou o cara vem para jogar, ou manda embora, pô. Não dá para ficar num clube que sem condição de pagar um salário do Jader. Eu não sei quanto é que ele ganhava, mas não ganhava pouco. Né? Mas aí, pelo que eu percebi agora, o diretor do Vitória que pediu para que ele fosse embora, né? Não foi ele que pediu, né? Foi o que eu ouvi agora. Foi? Foi. O executivo do Vitória que pediu a saída, que chegou. Pestana, né? Ele não se dava muito bem desde o Atlético Paranaense. Teve um problema com ele. E eu não sei como é que o Vitória fez esse acordo, né? Porque eu não sei se ele abriu mão também. Saiu perdendo, né? Enfim. Mas a idade, o cara tem uma história de vida rica no futebol. É claro que eu acho, se eu fosse ele, eu mesmo pediria para sair. Não dá mais, bicho, chega, eu tô muito cansado. Eu com 34 anos, eu detestava concentrar, cara. Imagina, com 34, o cara tem 40 e ainda tá lá, resistindo o negócio aí. Tu parou com 30 aí? Eu parei com 34, porque eu não queria mais concentrar. Então, para mim já era difícil. Eu tinha acabado de casar. Eu tinha cansado. Eu chegava na concentração e dava vontade de ir embora. A vida inteira se concentrando. E a hora que a gente concentrava 72 horas, uma semana, depende do jogo. Final, 15 dias. Preso, aí depois 48 horas. Então, assim, você chega um momento que cansa, aquilo já não é mais. Lesão atrás de lesão, né? Contraturas. Agora, ou seja, parte física. Você tinha um apelido chamado Bobô B8, era? B8? Não. Meus apelidos eram Tinquim. Raimundão? Saguim. Tudo magrelo seco, né? Era. Raimundão não? Não, Raimundão não. Mandaram aqui pra mim aí. Tinquim sabe. Não. B8, tá vendo aqui? Aí tá quase que tudo certo. Menos embaixo. Aqui embaixo. A B8 é por cada B, o Bobô e o 8 a numeração, né? Era o 8. É o número. Mas era magrelo, sequinho. Quando eu comecei era Tinquim, Saguim. Era fogo. Maravilha. Quando eu jogava na seleção do Senhor do Bonfim era Bobô Maravilha. Então apelidaram por causa dos jogos, então era muito novinho. Era muito bom, tipo, fui noivo você, Zé Carlos, Charles, Paulo Rodrigues, Timaço, né? Bons tempos. Rapaz, Claudinho que não era esses craques todos, mas o cara ali atrás não passava nada, não era? E se passava, ficava a perna do sujeito, né, velho? E ele fazia o sinal da cruz. Ô, negão perverso, retado. E João Marcelo, que também melhorou muito durante o campeonato. O João tinha uma qualidade técnica muito grande, melhor do que a do Claudio. O Claudio veio do Conquista. O João era da base do Bahia. O titular era o Estevão. Ele inicialmente, no primeiro ano, era o Estevão e o Pereira. O Estevão de 86, 87 já deixou de ser Pereira. Né? Pereira foi negociado já nas oitavas de final do Campeonato Brasileiro. Aquela briga com o Preto e tal. Exatamente. Aí acendeu o João Marcelo. O João Marcelo entrou, o Evaristo gostava muito de João Marcelo, já na base, ele já treinava conosco. O Evaristo fazia muito esses jogos, treinos com o pessoal da base, todas as segundas-feiras. Botou João Marcelo, botou sem medo de errar, botou para jogar. O João fez muito bem o campeonato. O Charles foi a mesma coisa, não sei se você lembra. O Charles tinha um centroavante titular do Bahia, era o Renato. Renato, campeonato baiano, foi o melhor jogador do Bahia, artilheiro do Bahia. Nós vencemos o Vitória na final, isso é 88. Ganhamos com facilidade, 3-0, etc. O Bavi. E o time do Bahia entrou no Campeonato Brasileiro com a base do Campeonato Baiano, né? O Renato como centroavante titular. Então o ataque era Zé Carlos,
o Renato e o Marquinhos. Então, ao longo do Campeonato Brasileiro, o Renato foi perdendo seu espaço. Teve um jogo, nós vencemos o Flamengo por 1-0 aqui, eu fiz até o gol de cabeça. Nós vencemos o jogo e a torcida esperou o Renato do lado de fora para criticar e etc. E o Renato ele acabou ficando um pouco mais nervoso e foi disputar isso com a torcida, muita gente, não deu certo. No dia seguinte o Renato pediu para ir embora, sumiu, etc. E Evaristo aí pegou e botou o Charles. O Charles no primeiro jogo fez 2 gols, cara, contra o Corinthians. Né? 2 gols assim, espetacular. O Charles jogava demais, tá? Jogava, me lembro daquele movimento grande para ele passar a seleção brasileira, todo mundo foi. E Charles, ele pegou ali, emplacou como titular, o Renato voltou, já não entrou mais, né? Então o Charles virou ali o grande jogador do Bahia, centroavante. O cara protegia uma bola como ninguém, uma habilidade extraordinária, magrinho, bem, né? Mas jogava muita bola. Então aquele time tinha essa capacidade de perder um jogador como referência, que era o Renato, e pegou um da base. Evaristo foi assim, pega um menino da base e bota lá. Vou botar, então botou. Foi assim com o Zé Carlos, que Zé Carlos entrou já em 86 para 87, o Zé Carlos já entrou com o Titio Fantoni, com Charles, com Evaristo, João Marcelo com Evaristo. Então ele arrumou a equipe que foi desmantelada ao longo do Campeonato Brasileiro. Né? Até as oitavas de final nós perdemos o Sidmar, goleiro, e perdemos o Pereira. Todo mundo aí depois do campeonato perdemos para todo mundo. Exatamente. Aí já houve uma debandada, mas durante isso foi negociado o Sidmar para o Guarani e o Pereira também. E aí entrou o Ronaldo como titular já no jogo. E era um bom goleiro o Sidmar, né? Era um bom goleiro. E teve recentemente conosco aqui, naqueles festejos, etc. Porque ele jogou até as oitavas de final, assim como o Pereira, né? Que era um zagueiro espetacular. Bons tempos, viu? Boas memórias aqui. A gente tá relembrando as coisas aqui, tá uma viagem na cabeça aqui. Tem duas perguntas aqui pra gente encerrar, de pessoas que enviaram aqui pra gente. Uma é bem polêmica. Dá o nome. Flávio Bezerra, de Brotas. Ele pergunta como você vê a participação da seleção brasileira, né? Aquela convocado, desconvocado, teve aquele quadro aqui na Fonte Nova, de a torcida não abraçou o que aconteceu na época. Isso foi em 89. E na verdade foi em 90 na Copa América, né? Foi. Que os jogadores do Bahia campeão, né, foram convocados e desconvocados. Na verdade foi um ano muito difícil ali, porque o primeiro convocado fui eu, depois veio o Zé Carlos e depois o Charles. Essa confusão toda aconteceu com o Charles, que estava recém-convocado para a seleção no jogo aqui da Copa América em Salvador. O Brasil não vinha muito bem e o jogo aqui se esperava que pelo menos o Charles pudesse jogar. O Charles foi convocado pelo Lazzaroni, ficou no hotel, como todos os outros jogadores da seleção brasileira, e o Lazzaroni, inteligentemente, Deus sabe o que aconteceu na cabeça daquele cara, cortou o Charles naquele dia. Com isso, o que aconteceu? Maracajá invadiu o hotel para tirar Charles de lá, a torcida se revoltou. Foi um movimento realmente muito grande de revolta com relação a isso, que foi uma falta de respeito enorme por um jogador que vinha muito bem na seleção brasileira naquele momento. E a seleção acabou, de alguma maneira, pagando o preço disso tudo, tanto que no jogo aconteceu um incidente com o Renato Gaúcho também, né? E a seleção acabou indo embora. Não jogaram para fazer 2 partidas aqui em Salvador, só fez um jogo, esse jogo, desse incidente todo, e foi agora lá no estado de Pernambuco, lá em Recife. Foi quando decolou um pouquinho, acabou sendo campeão depois no Rio de Janeiro, na Copa América. Mas esse incidente até hoje, Marco, o Renato, jogaram alguma coisa no Renato, ele ofendeu a torcida, ficou isso marcado. O pessoal ficou 30 anos sem a seleção brasileira jogar aqui na Fonte Nova. Isso tudo por conta desse momento de revolta assim, por parte da torcida, e não foi do Bahia só, foi dos torcedores baianos com relação a esse pouco carinho e pouco atendimento de uma seleção brasileira com jogadores da Bahia. Isso acontecia muito no passado. Aconteceu muito. Nós, para chegar a uma seleção brasileira, tivemos que ser campeão nacional. Então não é fácil você chegar na seleção numa época como essa, entendeu? Eu, quando era apresentador, fiz uma pracinha pra você, a pedido seu, lá no você pede bola. Eu não conheci saber desse negócio. Onde aquela praça lá, perto de sua casa. Foi na Beijuim. Beijuim. Eu tô lembro.
asfalto, precisa consertar pra lá, o povo tá retado. Rapaz, ó, isso foi na quinta-feira, na segunda-feira ele tava 7 horas da manhã lá. Rapaz, tá linda pra cima. Tá linda. Neto deu reformada, deu? Deu uma reformada, ela ficou bacana. Estão reformando agora de novo por causa daquelas árvores grandes lá, né? Demora até lá, até hoje, né? Mas obrigado, lá, você atendeu no mesmo momento. Foi o seu pedido. Campeão, e a política? E o que acha que dessa candidatura aí de governador? Não, eleição polarizada. Presidência, né? A presidente também. Muito agressiva, né? Tá. Mudou muito o conceito de eleição no nosso país, infelizmente. Mas a gente tem uma corrente, você sabe, a luta nossa é para que a gente tenha uma mudança a nível nacional, o país volta a encontrar um pouco seu rumo. Está muito difícil viver, tá muito difícil viver nesse país com tanta violência física e violência também moral das pessoas, funcionando muito fake news, destruindo imagem, reputação das pessoas. É difícil pela carestia, muito difícil você pegar. Hoje eu lendo, então aqui tem um posto aqui em Salvador com o diesel mais caro que a gasolina. Tem. Não, sabe onde tem? Ali depois da Assembleia, Horizonte, ali junto da Receita Federal, abastecia hoje. 7,97,93,3, 930, quase R$8. Quase R$8. Vai explicar um negócio desse à população. E a gasolina 7,23. Isso vivendo para crer num negócio desse, cara. Hoje o cara que compra o carro e paga muito caro no carro diesel, um motor diesel, comprava por quê? Porque ele gastava metade do que um que tem gasolina. Pô, um diesel bacana. Hoje você está pagando até mais do que isso. Então está muito difícil você pagar R$120 num botijão de gás. Mas não é uma realidade cruel para quem mais precisa disso. Então a gente está aí nessa luta pela mudança, para que isso aconteça. Mas a gente sabe que vai ser uma eleição difícil. Eu espero que seja uma eleição pacífica, que as pessoas façam e exerçam o seu direito ao voto de forma responsável, respeitando a democracia. E o entendimento de quem compreende que está na hora de fazer essas mudanças aí. Não dá mais do jeito que está. Não dá. Eu entendo, eu voto, tem que ser de cima para baixo. Isso, porque eu acho, inclusive, que o Brasil está sofrendo porque esse negócio de fake news, eu estava até falando outro dia com um amigo meu, ouvindo o Lides falar, não há nenhuma hipótese de você acabar com fake news. Bobo, eu tenho vários grupos, a gente recebe uma mensagem e recebe de todos os grupos a mesma mensagem. Parece que existe um grupo de pessoas fabricando as mensagens. Os robozinhos. São os robôs. Robozinhos. Os robôs. Entendeu? Robozinho, eu não sei como é. Eu vejo, rapaz, as pessoas amando o atual presidente e o Brasil com a inflação alta do jeito que está. As pessoas. A carne, ninguém compra mais 1 quilo de carne e filé mignon. Tem açougue aí vendendo pé de galinha. Pé de galinha. Que realidade é a nossa realidade. Osso vendendo R$14 o quilo de osso. Vamos mudar isso. Vamos, fé em Deus. Vamos aqui, última pergunta. Vinícius de Pirajá. Ele pergunta como é ser um ídolo do Bahia. Ô Vinícius, é bom demais, cara. Eu adoro, eu não tenho nenhum problema com relação a isso. É aqui na capital, é no interior, é fora do estado. Mesmo com velho e barrigudo, as pessoas lembram da gente, né, com carinho. Mas assim, o bacana de tudo isso é a memória das pessoas e essa juventude também que se renova, que reconhece isso. O YouTube é muito bom por isso, né? O Google é bacana, que você bate lá e pega as histórias de todo mundo. No passado a gente não tinha isso, não tinha, não. Hoje tem essa facilidade. Então a galera, às vezes o pai passa isso pro filho e o filho, que nada, meu pai, né? Aí jogava coisa nenhuma, ele não, vai lá no Google, vai lá no YouTube, vê. Ele baixa lá e vê, e depois no encontro e fala, meu pai me falou que você jogava bem pra caramba, e eu vi lá, bicho, é verdade, parabéns. Ele duvidou do pai. Outro dia o cara disse assim, eu nunca vi Pelé jogar, mas Maradona foi melhor do que ele? Não, foi não. Rapaz, você não pode, se você não viu Pelé jogar, aí peguei, passei o filme vídeo, do Pelé, né? Olha o Pelé jogar. Não existe, não tem. O cara fala assim, não, eu falando que ia entrevistar você. Aquela bola quando molhava ninguém, né? Era a bolada daquele negócio lá, cara. A barreira sem colher, ninguém queria pegar na barreira. O gramado da futebol, A bola vinha com 15 quilos.
Um cara que jogava com o pé, com a cabeça, com os pés. Maradona só tinha um pé. Entendeu? Não foi chegar a metade do Pelé, rapaz. O pessoal tem que ver o filme do Pelé. Quem Pois não viu ainda o Pelé, tem um jogar. filme do Pelé, que é fantástico. Pega um pouco daquelas imagens do passado, que eles pegaram. A imagem está muito boa. E pegaram até o último ano do Pelé. É um filme assim que você, quando vê o cara jogar, com aquela explosão, com aquela força, com aquela habilidade, numa época onde a falta era no pescoço, que não tinha substituição. E o cara batia nele, ele não caía, batia nele, ele não caía, batia nele, ele não caía, o cara se machucava, ele não se machucava. Cara, ali é a força da natureza, bicho. Não vai ter igual nunca. O Maradona bom, o Messi genial, o Neymar, o Ronaldo, mas chegar próximo ao Pelé, esse é único. Eu tô me lembrando aqui que o amigo meu falou assim, falando que ele tá até com a esposa do Dodói. Ele falou assim, eu digo, vovô, amanhã vai lá, a gente vai bater um papo lá descontraído. Rapaz, Bobô, será que o Bobô fica com ciúme de aparecer outro ídolo? Eu digo, rapaz, como? Poxa, é o maior ídolo do Bahia hoje, não tem como aparecer. Pode, aquele ali é vitalício, porque não existe. E não há, eu não vejo, nesse futebol novo agora, aparecer um ídolo maior do que Bobô. Não existe, o Gilberto foi mas Gilberto, eu não me lembro, eu nunca deixei de frequentar a Fonte Nova. Eu não me lembro que você tinha sido vaiado na Fonte Nova. Já fui. Mas eu não me lembro. Não, tu vai, mas eu fui. Foi? Eu fui em 86. Eu nunca mas também eu mereci a vaia que recebi. Porque foi no jogo Bahia foi um campeonato baiano. O Bahia tava ganhando por 3-0 e eu tava cheio de brincadeira, entendeu? Não, foi 87, foi com o Evaristo. Não me lembro. Foi Bahia e não lembro mais o time. Eu driblei uns 2 caras e driblei o goleiro. Ele não fez o gol? Não, eu pisei na bola. Aí pisei na bola, o goleiro caiu. Eu fui sacanear com o cara, né, bicho? Aí foi uma besteira que eu fiz. Eu driblei o zagueiro, caiu, eu driblei o goleiro, aí eu ameacei chutar e pisei na bola, o goleiro caiu, né? Coitado, caiu, aí eu disse, é meu agora. Aí eu fui dar um totozinho assim por cima, embaixo da bola. O goleiro sentado pegou a bola aqui, cara. Quando ele voltou, pegou a bola aqui. A galera caiu, aí o Evaristo me tirou do jogo. Isso foi no primeiro tempo. Olha o que ele fez comigo. Olha como ele fez comigo. Ele terminou o primeiro tempo. A gente tava ganhando com facilidade. Entramos no vestiário, ele não falou zorra nenhuma. Só disse assim, não, temos que ser sérios, jogando, não sei o quê. Vamos voltar. Voltou o time não mexeu no time. Voltou. 5 minutos ele me tirou o jogo. Sem nada. Aí a galera, foi para receber o bairro. Você aprendeu? Eu aprendi, professor. Eu não me lembro, porque é o seguinte, porque além de você ser um craque de bola, sempre foi, a torcida sempre gostou de você. Né? É um negócio, era uma empatia muito forte, rapaz. Bobô, é o jeito dele ser, tá? Ele foi o cara que encarnou mesmo. Nós tivemos grandes jogadores, Zé Eduardo, nós tivemos jogadores como Douglas, Beijoca, Gerson, né? Gerson. Osni, putz, só fera, bicho. Era. Eu me lembro que o Bahia tinha um lateral esquerdo que jogou muito, chamado Romero, que era um jogador. Era um monstro, né? Monstro jogando. Roberto Rebouças. Porra. Roberto, o San Filipe, o argentino. O Bahia tinha uma defesa que o Roberto Rebouças, quando jogava, não passava o jogador. A bola podia passar, mas não passava o jogador. Numa elegância. Ainda bem que eu não jogava naquela época, né, velho? Era um muro, né, velho? O quê? E você jogou numa época boa, a gente teve também lateral Zanata. Eu já peguei Zanata na Catuense. Catuense, foi. Aí a gente veio eu, Zanata e o Alci, lateral esquerdo, depois veio o Sandro. Foi. Aí depois veio o Van Dijk, depois veio o Luiz Henrique, Naldinho. Luiz Henrique foi pro Fluminense, foi? Deixa eu contar para encerrar aqui um assunto aqui. 1990, o Bahia, o Cláudio Adão jogou comigo aqui no Bahia, quer dizer, eu joguei com o Cláudio Adão, olha que ousadia minha, dizer que eu joguei com... Nós jogamos juntos em 86. Foi o primeiro ano meu do Bahia e o Maracajá contratou o Cláudio Adão. Pô, cara, quando eu cheguei lá no Fazendão, que eu botei os olhos naquele cara, Cláudio Adão, ó, seleção brasileira, Flamengo, Santos, eu falei, pô, vou jogar do lado desse cara, vergonha da azul. Eu tinha acabado de ser contratado pela Catuense. E o Bahia tinha montado um time espetacular. O time de 86 do Bahia era um time massa. Ficou em 5º lugar no Brasileiro, campeão invicto no Baiano, campeão com antecipação e tal. E
O Adão passava e eu só observando lá, né? Aquele cheio de, né? Que gingado dele, né? Carioca, né? Aí eu disse, pô, cara, eu vou jogar ao lado do Cláudio Adão, vou aprender muito. E ao longo da competição, o Cláudio Adão foi o artilheiro do futebol brasileiro. Fez gol aqui adoidado. Foram 25 gols. Fazia gol demais. O cara jogou demais. Só jogou o baiano. Depois ele foi embora lá para São Paulo, enfim. Tinha muito mercado. E depois o Bahia, em 90, logo depois que eu fui embora para São Paulo, o Bahia trouxe de volta o Cláudio Adão. Olha, o Adão já estava com quase 40 anos. Imagina, ele já estava com 35 ou 36 quando jogou comigo. Ele chegou já com quase 40. Mas o Bahia contratou também o Naldinho e o Luiz Henrique da Catuense. Olha, os dois chibatinhos, bicho, dois velocistas, bicho. E Naldinho desse tamanho. Imagina, o Naldinho ponta esquerda, baixinho, e o Luiz Henrique era um meia, mas jogava pelo lado direito, velocista, os dois foguetes, ó. E o centroavante, Cláudio Adão, com 40 anos de idade. Não ia dar certo, cara. Aí teve um jogo, isso quem contou pra mim foi o próprio Cláudio Adão. Ele contando pra mim, rapaz, a minha segunda passagem no Bahia foi boa. Mas assim, poderia ter sido melhor se não tivesse aqueles dois foguetinhos pelo lado. Né? Aí eu disse, o que, Adão? E bobô, eu já, nos meus áudios de 40 anos de idade, voltando pra Fonte Nova, aquela expectativa toda em cima de mim. Né? O Cláudio Adão voltou, né? O Adão mesmo com 40 anos era ídolo, né? E tal, e aquele sol de 3 horas da tarde, horário de verão, né? Aí o Bahia foi jogar lá uma partida, ele contando, e aí ele fez assim, olhou para um lado e tava Naldinho, chega, vai dar rapique, ele só aqui naquele trotinho, né? E olhava pro Luiz Henrique, foguete voltava. Começa o jogo. O jogo começa, aí os caras só esticando bola para Naldinho e esticando bola para Luiz Henrique, né? E o Cláudio Adão no centro de campo ainda. A bola já chegava na ponta esquerda, no lado direito, ele no centro de campo. Aí teve uma hora que ele não aguentou. Aí meteram uma bola longa para Naldinho. O Naldinho correu, chegou primeiro com o lateral e pisou na bola. Aí olhou para a área, aí Adão vinha assim correndo no centro. O Naldinho botou a mão na cintura. Quando ele viu o Naldinho botar a mão na cintura, esperando ele chegar na área, ele disse: vou parar. Desceu pro vestiário de Maracajá. Tô fora, né? O Adão aqui no Bahia na segunda passagem, com o Naldinho e com o Luiz Henrique, que chegou depois à seleção brasileira. Luiz Henrique jogava barbaridade. Jogador barbaridade. Mas obrigado pelo convite. Pois é, meu campeão, aqui é sua casa. Obrigado. Viu? Eu desejo aí. Você vai viajar amanhã, né? Amanhã não, amanhã eu vou para. Amanhã eu tenho atividade aqui, né, Cláudio? Eu viajo quinta. Sexta, eu vou para uma cidade chamada. Eu vou por ali perto de Irecê. Não, vou para a região de Jequié, Apuarema. Conhece Apuarema? Conheço. Conhece, né? Eu trabalhei com o Jutaí 22 anos. Então você conhece a Bahia. Eu vou para Apuarema lá. Sábado de manhã nós temos uma atividade aqui em Salvador, de mandato, com o pessoal que apoia a gente aqui na capital. Domingo é Dia das Mães, eu vou passar ao lado da minha mulher, com meus filhos. Mas sábado também a gente tem outra atividade à tarde, que é o mandato do deputado federal Daniel Almeida, que vai reunir o pessoal da Bahia toda. Enfim, é o trabalho político. Dani é meu amigo, manda parceirão, um abraço né? dele, parceirão. E quinta-feira nós vamos fazer a entrega de uma outorga da Comenda 2 de Julho, Valdo, a um cientista baiano. O cara nasceu no sertão da Bahia, hoje é um desses caras que pesquisador da Universidade de São Paulo, estudou fora do país, é uma referência hoje na luta para vacina contra a chikungunya e etc. E foi um dos baluartes nessa luta agora contra a Covid, né? É um jovem cientista renomado já, conceituado, e que nós vamos fazer essa comenda, a entrega aí na Assembleia às 15 horas. Quem quiser comparecer vai ser muito bem recebido, porque quinta agora, dia 5, né? E dia 6, né, Cláudio? 5, né? 3 horas da tarde. Hoje é 3, é verdade. 3 horas da tarde, mas vai ser muito bacana, porque é um cara que merece, sim, todo o nosso carinho. Não perdeu as suas raízes. Ele é nascido lá em Tucano. Estudou em Senhor do Bonfim na minha cidade, na UNEB, depois passou na Universidade de Harvard. Eu tive Senhor do Bonfim. Oxford, não foi? Eu tive Senhor do Bonfim algumas vezes com o Jutaí. Tive lá no São João. Você foi numa época muito boa. Fagner tocando lá. Ficamos naquele hotel ali, um hotel até bonzinho. Leste. Que passa um trem. Hotel Leste. Que é uma mulher que é dona. Novo Leste ali. Ali.
Que ali chama Leste, ali do trem. É um hotel muito bom, por sinal, mas é o hotel hoje de Senhor do Bonfim. Tinha o Hotel Vitória, que fiquei dessa vez que o prefeito era Carlinhos e o vice-prefeito era um gordo professor, fica doente até. É Paulo Machado. Infelizmente faleceu já. Faleceu Paulo Machado, era o vice-prefeito, depois virou secretário de Educação, depois prefeito, foi prefeito da cidade. Infelizmente acabou falecendo. E o prefeito era do PT, Carlinhos. Carlos Brasileiro. Que foi prefeito até esse final de ano agora, né? Do 2021. Foi prefeito, agora está aqui no estado trabalhando na Secretaria do Estado da Bahia. Boa cidade, Senhor do Bonfim. Linda cidade. Nós vamos ter um São João agora maravilhoso, depois de 2 anos. Bonfim e Jaguarari, que são São João espetacular. Foi bem votado? Eu tive, na primeira eleição, Evaldo, eu tive 802 votos na minha cidade, porque brasileiro era candidato e já era deputado. E na segunda eu já tive 15 mil votos. Então foi a maior votação que eu tive. Esse ano. Mas foi uma votação realmente extraordinária que me deu uma condição assim, de trabalho na cidade. Um reconhecimento muito bacana. Foi a maior votação que eu tive. Eu tive matemática que Salvador. Salvador eu tive um pouco mais de 10 mil votos. Mas lá eu tive 15 mil votos, né? Então acabou me ajudando muito nessa reeleição. E a expectativa é que a gente tenha aí a mesma votação um pouco mais, mesmo sem ter a gestão do município. Não é a favor da gente, é contra politicamente, mas a relação é boa. Mas a expectativa é que a gente possa até no mínimo manter essa votação na nossa cidade lá. Pois é, meu amigo, eu te desejo sucesso, né? Obrigado. Está aqui, está à sua disposição o dia que você quiser. Obrigado. Pode vir aqui falar mais do seu mandato, falar o que você quiser, dar essa risada gostosa, a gente lembrar do tempo que a gente era feliz. Muito feliz. Eu estava tentando aqui encerrar, lembrando da música, cara, de Gil. Não lembro o nosso amigo aqui que eu queria falar sobre isso. Jorge, né? Jorge, hein? Poxa, ele deve lembrar, não sei se ele vai lembrar também, faz tanto tempo, eu tinha 14 anos de idade. Eu vou perguntar, ele te fala. Me fala depois. Me fala, ele tá dedilhando, tocando violão. Aí era bom demais, é um tempo bom que eu amava. Até hoje ele sai com o violão dele, aliás não. Eu soube que a esposa dele me disse que ele deu uma crise lá e quebrou o violão dele. Foi. Pô, instrumento de lazer, né? Mas aí depois a gente faz os maiores jogadores que o Bahia produziu, né? Que jogador. Bom jogador. Bahia é muita gente boa, cara. Maria. Os caras jogavam barbaridade. Ver o Gerson jogando do lado esquerdo, balançando. Ele tinha um negócio de um jogo dele que ele ficava na linha do meio de campo. Por causa do impedimento, ficava na linha. O cara cruzava a bola pra ele pegava e ninguém segurava. O Gerson deu um drible. Chegava a botar o nome de Uri Gerson. Uri Gerson. Ele deu um drible no lateral lá em Bonfim chamado Careca. Ninguém esqueceu esse drible. Ele deu um drible que o cara caiu dentro do vestiário, no túnel assim. Sério, juro. Era pertinho, o cara bateu, o cara saiu todo, desceu ladeira abaixo. Isso aconteceu sabe que o estádio de Alagoinhas também o vestiário o túnelzinho é ao lado do campo, né? Aí o Gerson também deu um drible no cara, o cara não conseguiu parar. A sorte é que ele não caiu, mas ele desceu com aqueles birros de chuteira, descendo os degraus do túnel. Aí dizia assim, era pra mandar embora. Já ia dali mesmo. Cara, o bicho... lembra do Gilson também? Gilson Gênio. Gilson Gênio era terrível jogando. A habilidade desse tamanho, da altura do Naldinho. Aí teve um jogo em Alagoinhas, Zanato era o lateral direito do Bahia, ou da Catuense. O Zanato não marcava bem, não. O Zanato só era... Cruzava, atacava, não tinha igual. Mas pra marcar era terrível. E o Gilson Gênio já sabia desse negócio, né? Os caras, vai pra cima, porque ele tem medo. Não que o Zanato tinha medo. E o Beijoca era o centroavante da Catuense. Olha só, time danado, né? Beijocão lá dentro, artilheiro do time, capitão do time. Aí o jogo, o baixinho só balançando, e o Zanato ia para um lado e o baixinho ia para o outro, e botava na caneta do Zanato, e o Zanato já... E o Beijoca, marca esse cara, porra! Zanato já agoniado com o baixinho e agoniado com o Beijoca, né? Beijoca no ouvido dele. Desce o vestiário, o jogo tava 0x0 ainda. 1x0, tava 0x0 o jogo. Desce o jogo, 0x0. O Zanato sentou lá. Oi, com dor, né? Aí o Zanato só olhando. Aí o Zanato dizendo, oi, cheio de dores aqui. O cara era massagista dando massagem. Aí o Zanato, ele não vai dar migué, não.
Ele não vai dar migué, não. Aí depois que o treinador falou, terminou de dar a explicação, não sei o que, aí o Beijoca, agora é a minha vez. Foi logo pra cima do Zanato. Olha aqui! Deu aquela pegada por ele aqui, né? Você vai voltar pra dentro do campo, porra. Você vai jogar! Você joga pra caralho, porra. 1-0, cruzamento do Zanato e gol do Beijoca. Segundo tempo. Juro? Melhor jogador em campo segundo tempo foi o Zanato. Beijoca me conta o seguinte, que uma vez ele tinha um jogo do Bahia da Fonte Nova e ele não veio para a concentração e foi tomar. Aí disse que gritaram, não sei se foi Evaristo ou se foi Fantoni, um técnico desse aí ligou para... Onde é que tá Beijoca? Não, tá lá na Praia dos Artistas. Aí disseram, Orninho, vai buscar Beijoca. Eu soube dessa história. Você sabe? Tadinho do baixinho. O baixinho chegou lá, Beijoca começou a dar cerveja, mas daqui a pouco descreveu em Beijoca. Carregando ali. Foi mesmo, no ombro. No ombro. Pegou o baixinho, toma aí, ó. Aí disse que ele entrou no jogo, fez 2 gols. Aí depois fala assim, aí ele morto já, bebo com uma porra, aí ele, professor, ele disse, não, você vai ficar até o final. Foi aquele treinador do Rio Grande do Sul. Fessolista? Não, aquele... Carlos Frona. Carlos Frona. Aconteceu uma vez também, o Bahia foi jogar em Bonfim, olha, porque coincidência foi na minha cidade. Ele levava sempre time titular, né? E o Beijoca estava no time titular. Ele conta até hoje essa história, o Beijoca. Né? Aí o Carlos Frona todo sério, não sei o que, aquele negócio, né? Aí Beijoca saiu pra noitada, 2 dias seguidos, né? Era amistoso. Aí Beijoca foi, bom, é amistoso. Eu vou encarcar aqui, vou chegar de manhã, lá não vou viajar. E boa, eu não vou jogar, eu peço pra jogar um pouco e saio, né? Porque os caras vou jogar no interior, joga 15 minutos, bota a mão na coxa, né? Eu já fiz muito isso. Aí saía, né? Mas o Beijoca tava meio cansado e o pessoal viu, o treinador botou os olhos em cima dele, ele deitado lá dentro do ônibus, ele foi ali curtindo a ressaca no ônibus, né? 5, 6 horas de viagem, chegou lá e já tava inteiro. Mas inteiro só pra jogar um tempo, né? Há um sol retado, o time joga para entrar no campo, galera lotada para ver o Bahia jogar, ver o Beijoca jogar, e Beijoca corria e parava aqui, ele já tinha combinado com o massagista, né? Quando ele parasse, o cara já corria com água lá para ele beber, hidratar. Um sol retado, aí toda a Beijoca vinha aqui, aí o cara corria e o cara só observando, né? Terminou o primeiro tempo, aí ele chegou lá no vestiário e disse, professor... Tá bom pra mim. Ele, não, tá não, você tá jogando bem pra caramba. Pode voltar, um pouquinho mais, vamos lá. Ele, mas não dá mais não, professor. Não dá, vamos lá, coragem, você é de raça. Volta o Beijoca. 5 minutos ele fazia assim. Ele, mais um pouquinho. Beijoca disse que quase morreu. Jogou os 90 minutos. Aí quando terminou ele fez assim, é pra você aprender. Faça suas besteiras, mas faça o seu time jogar, seu profissional. Ou seja, ele dizia assim, rapaz, o que treinador é aquele? Eu tentava enrolar, quem me enrolava era ele. E saía com 2 gols e 3 gols, né? Que sempre deixava. O Beijoca era realmente espetacular, né? Quem tem uma história boa também de conta é Jorge Campos. Tá dando risada com o Jorge Campos. Ele conta cada história, rapaz. O João Marcelo é muito boa de história. João Marcelo imita Evaristo, imita Maracajá. Eu vou trazer João Marcelo. Traz João Marcelo, tu vai morrer de rir, cara. Mas a história é boa, tem ele doido. Passa pra mim que eu vou trazer ele aqui. Cara, mas eu morro de rir com o João. João sabe, isso aí, rapaz, Maracajá. Eu ia ser Esse apagão em boa. Eu ia ser candidato pelo Bahia, ele ia ser meu vice, mas ele aí não tinha um ano para... Como um sócio, né? Como sócio, ele também desistindo também. O João é um cara que luta muito nessa questão. Tem uma história linda, né, também no Bahia. Foi vice-campeão também no Vitória. Bom caráter, né? Caráter. Um parceiro, cuida dos atletas. O João é um coração do tamanho do mundo. E tem histórias assim, todas verdadeiras. Não tem nada que invente, não. Porque tem uns caras que mentem que são a porra, né? Eu não invente, não. Eu estou passando o telefone que eu vou ligar. Eu vou te passar no zap aí. Campeão, muito obrigado. Obrigado. Eu espero que o Muito Bem Dito seja sucesso aqui, porque eu sei que vai ser. Você como o nosso primeiro padrinho aqui. Pé direito, né? Muito obrigado. E aí o pé direito que a gente... E eu quero
que você venha mais aqui para a gente falar sobre Sim. você, sobre o seu mandato, Sim. sobre sua campanha. Venho, Pode sim. ficar à disposição, porque você é querido amigo, irmão. Obrigado. E você sabe que pode contar comigo. Grande Eu sei, abraço. Valdo. Eu quero lhe agradecer, você, Matheus. Eu desejo muita sorte, muito sucesso, é muito bem dito. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso, até porque quem está à frente disso é uma pessoa que merece isso, um homem sério, um homem de bem, um homem correto, com muitos serviços prestados à Bahia e Salvador. Então, assim, para nós é sempre bacana. Você está me vendo à vontade aqui é porque eu estou com você.